Mochileiro Sem Pauta está no ar, galera, aqui é o Caimento. E hoje, para regravar um episódio perdido, sim, a gente perde episódio às vezes, esse é o terceiro strike, então espero que nunca mais aconteça. Mas vamos falar sobre o que o título vai mudar. O primeiro episódio seria Estereótipos Europeus, mas dessa vez o Tomate sugeriu não colocar esse título, e a Amanda, que está nessa bancada, vou parafrasear o título que ela colocou no blog, que é Europa Além do Óbvio. Muito obrigado, Amanda, pelo nome, adorei esse título. Então você, ouvinte, está vendo esse título maravilhoso. E já que eu falei ela, então, diretamente de Londres, bem-vinda, Amanda Areias. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui de novo, mais especificamente nesse episódio pela segunda vez, mas vamos que vamos. Diretamente de Salto, uma cidade que eu não conhecia, ele que está deixando de ver o jogador Nadal, saber qual vai ser o destino dele. Bem-vindo, Rafael Dalacqua. Só pra constar aqui, o Kainan não sabia quem era o Nadal. Tá? Fala, galera, tudo bem? É desnecessária essa informação. Pra quê? Prazer participar novamente desse episódio, galera. E eu acho que vai ficar marcado que nem o Missecato. Também não sei quem é Nadal e assumo isso. Mas tudo bem, seguimos adiante diretamente de São Paulo. Bem-vindo, meu querido Wesley Faraó. Faraó. Agora sim a musiquinha, tá? Olá, tudo bem, gente? Feliz em reencontrar vocês, debater novamente sobre a Europa. Espero que seja muito mais engraçado do que foi o primeiro encontro, que rimos horrores no sábado de manhã. Sabe qual é o desafio desse programa, Faraó? É trazer a piada do miojo pra Amanda. A gente vai ter que conseguir fazer com que o miojo esteja presente nesse programa. Se não estiver, eu vou ficar muito chateado. Senão eu pego cortes do primeiro episódio e jogo o miojo aqui pra Amanda novamente. Boa. Faz uma colagem. Então, assim, o desafio desse programa, foda-se Europa, foda-se, o importante é o miojo e a Amanda nesse Vamos falar bloco. de miojo. Então sobe a trilha. Saudações, todo mundo. Kainan está com coriza, então a voz um pouco nasalada, mas estamos aqui gravando, momento check-in. Ó, primeira coisa, quem tá no Telegram sabe que eu comentei que eu não estou tão ativo lá por razões óbvias no sentido, eu estou migrando para um grupo no Facebook. Não, Facebook não morreu, gente. Se você acha que Facebook não existe mais, você está enganado. Você, geração X, Z, Millennium, Z, Cringe, sei lá, essa porcaria que estão me falando aí, não sei. O que eu quero dizer? No Facebook, por que eu tô me atentando lá? É lá onde eu consigo gerar uma comunidade entre a gente, da família Mochileiro Sem Pauta. Eu quero sair um pouco dessa relação do produtor e do ouvinte e ter uma interação entre vocês também, né? Que todo mundo tem uma coisa em comum, ouve o podcast. Então, sei lá, se você é de Mato Grosso do Sul e você vê outra pessoa de Mato Grosso do Sul ali na enquete, pô, quem sabe troca uma mensagem, se encontra, enfim. Então, tentando criar isso, mas é um processo longo, mas você que tá ouvindo, tá lá no... Vou deixar o link na descrição, você clica, tem que responder 2 perguntinhas, tá? Se você não souber a primeira, você responde a segunda, que é uma filtragem para saber o quanto você quer estar nesse grupo. Então é isso, essa é a primeira informação lá no grupo do Face. Que mais? Então, assim, criar relação entre vocês, enfim, esse é o objetivo. E o Telegram fica como um canal de comunicação para avisar quando tem episódio novo, às vezes atraso por razões pessoais, ou quando tiver um encontro de 3 em 3 meses. Então é isso, e História dos Ouvintes logo, tá? E o último recado, gente, estamos quase batendo a meta da primeira fase do Catarse. Pô, muito obrigado novamente, sempre vou agradecer, fazer um disclaimer, obrigado a todo mundo que tá assinando lá, ajudando, sendo um apoiador do Mochileiro Sem Pauta. E pra você que não sabe, né, além de apoiar, você tem recompensas. E a primeira começa com os encontros no Zoom, uma vez por mês lá, a gente bate um papo, tá sendo bem massa, a gente vai ter o segundo logo. E também tem episódio extra. A partir de uma recompensa lá, você tem um episódio, não vou contar, você lê lá, mas caso você queira apoiar lá, você tem acesso a um episódio extra mensal. Então é isso, é uma maneira de agradecer quem apoia financeiramente o projeto. E vamos para o episódio. Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Fui, e que Saturno retrógrado. Eu fazendo piada de signo, que porcaria, né? Virou uma estratégia isso. Um beijo pra todo mundo. Amanda, Faraó e Rafael, por onde começar esse programa? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala muito de continente europeu, atrelado aos mochileiros, a primeira percepção que a gente tem é do Eurotrip.
que eu não sei se é uma analogia ao filme, né? Quem não conhece aí vá assistir, que é um besteirão americano, que vale a pena. E aí eu queria trazer pra vocês o que a gente entende com Eurotrip quando alguém fala, putz, fiz uma Eurotrip. Porque quando alguém me fala isso, obviamente não me vem na cabeça que o cara foi pra Kosovo ou que ele foi pra Hungria. Ele não vai pra esses países quando fala uma Eurotrip. Aí eu queria trazer esses questionamentos, né? O que vocês entendem Eurotrip? É uma questão do país ser barato ou da questão da facilidade? Pelo meu entender, quando a gente fala em Eurotrip, normalmente é aquela viagem mais tradicional pela Europa Ocidental, né? Então são os países mais comuns que as pessoas costumam ir, que é, não sei, França, Holanda, Alemanha, Portugal, Itália, etc. Normalmente é uma viagem que as pessoas fazem de trem ou de ônibus, ficando poucos dias em cada capital. Não tem muita natureza, é mais cidade grande. E acho que é isso. Essa é a Eurotrip tradicional, assim, que as pessoas costumam pensar quando falam em Eurotrip. Você trouxe um bom ponto que eu acho que eu não tinha me questionado. Eurotrip não atrela a natureza, né? Como você falou, é muito urbano. Não tinha refletido sobre isso. Geralmente a galera vai pegar, tipo, as capitais, né? A capital de cada país e vai querer colocar o maior número de países, de cidades no menor espaço de tempo possível e fazendo o check na Europa, né? Aí, mais tradicional. Tipo assim, a minha primeira viagem para a Europa foi uma Eurotrip, né? Que foi uma viagem de férias de 3 semanas e tal, e aí você escolhe lá as principais cidades, né? Berlim, Paris, Londres. Eu imagino que é mais ou menos isso, assim. Ou aquele caso que o Faraó fez, né? Faraó, que já é também uma Eurotrip, mas bastante gente faz também. Eu não fiz, mas que você vai lá fazer intercâmbio ou trabalhar na Europa e depois você fica um tempo lá rodando vários países e tal, mas também é nesse esquema, né, de ficar pouquinho tempo assim em cada lugar, só as principais cidades de cada país, né? Sim, exatamente. E daí a gente vai falar mais a respeito disso, mas daí aproveita também que, como as distâncias são menores e tem muito voo, muita empresa aérea de baixo custo, então é muito mais fácil de viajar para o centro europeu, fazer aqueles países ali como Polônia, Hungria, República Tcheca. Mas isso quando você normalmente já tem o tempo e já visitou os países mainstream. Porque se é a primeira viagem, normalmente é isso. O Eurotrip é ali o extremo oeste, né? É Portugal, Espanha, França, no máximo Alemanha e Itália. Você acha que esse mainstream, esses países são devido aos aeroportos, aos voos diretos? É o principal motivador, talvez? Por que ninguém vai para Kosovo, né? Não sei, porque não tem voo e talvez sairia caro? Porque a gente vai indicar com trem, que muita gente acha que trem é barato na Europa. E aí no primeiro episódio vocês falaram que não era tão barato assim. Eu acho que é porque é mais popular mesmo, cara. Se você jogar aí no Google países mais visitados do mundo, etc., vai aparecer França, Itália, Espanha, essas coisas, sabe? Então, quando alguém decide fazer uma primeira viagem para a Europa, é assim, o que chega para você do que é a Europa, né? São esses lugares que vão chegar primeiro, entendeu? Aí, talvez depois de uma primeira visita, você começa a ir mais pro leste, né? Vendo que tem mais coisa que a Europa. Eu acho que são vários fatores, na verdade. Tem a parte cultural, né? Esses países são os países que estão mais nos noticiários, que estão mais na parte cultural também. São países que a gente conhece mais, que a gente ouve falar, a gente já meio que já sabe o que significa. Consequentemente, os voos pra lá são mais comuns. Não sei quem que veio antes, o ovo ou a galinha, mas consequentemente é mais fácil chegar nesses lugares. E... são países que estão mais nos noticiários e na cultura no geral, assim. Então, consequentemente, a gente acaba pensando nesses lugares primeiro. E tanto é que se pensar na Inglaterra, por exemplo, fala assim, ir para Londres, Inglaterra. Normalmente as pessoas vão para Inglaterra, mas não vão para Irlanda, para Escócia, País de Gales, é ali Inglaterra mesmo. Então então tá no oeste, mas mesmo assim ainda não estão no mainstream. Então é realmente Inglaterra mais ao norte e depois vem o continente, o oeste do continente. Então eu posso me arriscar a dizer que quanto mais informação a gente tem do país, é proporcional a visitar ele? Então, quanto menos eu sei daquele país no continente europeu, menos a chance de alguém visitá-lo, por não saber o que pode ser apresentado a ele. Eu acho que sim. As viagens que eu fiz, pelo menos no geral, assim, não só a Europa, são de lugares que as pessoas me falaram, ou eu li em algum lugar. É raro ser um país que você nunca ouviu falar, entendeu? Então, quanto mais você tem esse país na sua memória afetiva, não sei, em qualquer lugar, mais chances você tem de querer conhecer esse país. Porque eu faço uma analogia à Tailândia, né? Tailândia, de repente, teve um boom midiático e agora virou um mainstream da Ásia. E antes ninguém ia. Então fiquei pensando na Europa, porque tem muitos países ainda no continente que são pouco
visitados, né? Não sei, mas foi só uma analogia que eu fiz. Não, é exatamente isso. Tanto é que, por exemplo, essa analogia fala assim, eu sei que estamos falando da Europa, mas falar Tailândia, Camboja, mas dificilmente as pessoas falam sobre o Laos, Myanmar, e assim a mesma coisa da Europa. As pessoas falam muito França, Espanha, Itália, ainda mais que nós temos muitos descendentes no Brasil desses países, e as comunidades descendentes no Brasil de albaneses é uma comunidade muito pequena, por exemplo. Então é por isso que a gente ouve menos falar, ouve menos a mídia, ouve menos redes sociais. Então a gente acaba não pensando nesses países quando pensa em viajar. Agora, eu tenho um sentimento, aí eu jogo pra vocês. Me dá a impressão que a maioria dos países europeus na questão do mochileiro é muito conectado com as capitais e não no interior. Posso estar totalmente errôneo, mas quando eu falo de continente africano, mesmo Ásia, eu sinto que é muito na questão de viajar pelas cidades pequenas. Na Europa eu não sinto tanto isso quando eu ouço dos viajantes. Acho que talvez seja pela facilidade de chegar também. Como o Rafa estava falando, uma Eurotrip normalmente o pessoal fica 2, 3 dias em cada cidade. Então não tem como conhecer muitos lugares de um país só. Então eles acabam indo para a capital, que primeiro, normalmente tem mais coisa para se fazer e para se conhecer. Segundo, é mais fácil de chegar também. Os aeroportos são maiores, as estações de trem são maiores, tem mais conexões. Eu acho que vai depender do tipo de trip que a galera tá também, né? Acho que a galera que tá viajando assim, pegada mochileira, com mais tempo, etc. Acho que sim, a galera tende a explorar mais, igual explora outros lugares, sabe? E do mesmo jeito que você pegar alguém que tá viajando só de férias, a pessoa não vai dificilmente a pessoa vai fazer uma viagem de 2 semanas, 3 semanas, ficar só na Tailândia, né? A pessoa vai querer fazer de Tailândia, Vietnã, alguma outra coisa e vai em uma, 2 principais cidades de cada país, né? Então acho que é só uma diferença do tipo de trip, sabe? Mas eu, por exemplo, quando eu tava viajando com mais tempo, eu ficava o tempo que eu queria em cada país da Europa mesmo e em várias cidades de um país da Europa, sabe? Não ficava só em um. As melhores viagens que eu fiz na Europa foram as viagens que eu fiquei mais tempo em um país. E foi quase sempre de carro. Então, dar um rolê pela Eslovênia, por exemplo, dar um rolê pela Islândia, pela Noruega, foi sempre viagens de carro, que foi mais natureza, e que no final eu acabei aproveitando mais. Mas todas essas viagens eu morava na Europa, então também é muito mais fácil. Quando eu venho do Brasil pra cá, a maioria das pessoas, imagino, pra otimizar mais o tempo, pra acabar conhecendo mais lugar, acaba fazendo mais capital e cidade e indo de um lugar pro outro mais rápido. Tanto que, no meu caso, por exemplo, hoje eu tenho vontade de voltar em todos esses países que eu fui na minha primeira Eurotrip, teve alguns que eu já até tive oportunidade de voltar. Porque, por exemplo, eu fui para Espanha, fui só para Barcelona. Eu fui para Holanda, fui só para Amsterdã. E hoje eu queria fazer uma trip só na Espanha, por exemplo, entendeu? Eu queria ir lá e fazer toda a costa da Espanha, depois fazer a costa do Mediterrâneo também, fazer o caminho de Santiago, entendeu? Hoje eu faria de outra forma do que quando eu fui em 2011, que foi uma viagem de 3 semanas de férias, entendeu? Sem falar que também essa questão da distância ajuda bastante, porque é muito uma questão assim de dar os checks, né? Visitei tantos países. Então, por exemplo, em 2 horas você atravessa a Suíça inteira. Então, daí você vai lá só na capital Zurique e pronto. Enquanto que isso, aqui no Brasil, de São Paulo, Curitiba, já são 4, 5 horas. São Paulo, Campo Grande, que é o que eu faço, né? Já que sou de Campo Grande, são 12 horas. Então, cara, em 12 horas você atravessa 5 países na Europa. Farol, só uma pequena correção. A capital da Suíça é Bern. Sim. Depois que eu falei, fiquei pensando, tava esperando alguém mostrar que eu tava errado, mas... Normal. Ou seja, a facilidade do transporte faz com que as pessoas se motivem a fazer check-ins, né? Aliás, quase todos os mochileiros que eu converso que foram pela primeira vez na Europa, eles sempre fazem essa coisa de mais país e menos tempo. E aí, no retorno, eles fazem o slow travel. Parece que é empírico, não tem como, é tentador, né? Porque você fala, cara, pegar um ticket aqui do trem, tô ali na Suíça. Também tem o fator de que uma viagem pela Europa, normalmente pra quem viaja de mochilão, pra quem viaja sozinho, a Europa é um dos primeiros lugares que você vai fora do Brasil, né? Então, quando você tá começando a viajar, quando você não viajou muito ainda, você tem essa vontade de conhecer mais lugares no menor tempo possível. Depois você já começa a viajar, que você começa a pegar o apreço pelo slow travel. Mas no começo, normalmente, quanto mais lugares você conhecer, melhor. Então, acaba meio que juntando isso também. O Gabriel, que é assinante do podcast, ele fez uma pergunta que tá linkado com isso. Que a pergunta dele é o seguinte: o Rafael, por exemplo, eu sei que ele tem cidadania italiana, ele morou na Itália, a Amanda hoje mora na Inglaterra. Ele pergunta qual é a diferença quando você viajou para esses países quando não moravam,
Ou seja, viajou pouco tempo, né? Foi para Londres e voltou, e agora quando mora é a visão do país quando você mora e tem mais tempo para conhecer. O quanto mudou a percepção do país no aspecto mochileiro? Instigou mais a viajar para o interior, ou a visão da Itália vai muito além da torre lá, que esqueci o nome agora, não me vem a cabeça, mas... Torre de Pisa. Obrigado. A memória falha às vezes, tá, gente? Não dá pra lembrar de tudo. Mas o quanto a percepção de vocês mudaram ao morar no país e ver o... Tipo, hoje em dia a Amanda é mais tentada mochilar pela Inglaterra e ver o quanto é grande o país, né? O quanto é pouco explorado. E aí eu acho que até linko com a questão da natureza. Eu acho que ela fica mais aflorada em conhecer um pouco dos biomas, né? Que eu de fora não sei nada. Você pergunta Londres pra mim, eu só penso em Big Bang e só. Assim, assumo a ignorância aqui, tá? Mas... Eu, antes de vir pra Londres, não tinha a menor vontade de conhecer Londres. Menor vontade. Pra mim, Londres era... A ideia que eu tinha de Londres na minha cabeça era um lugar longe, frio, sorry, gente educada demais, chove muito, que é tudo verdade, mas... Cheguei aqui e descobri que é tudo verdade, mas também tem as partes boas. Não, tô brincando. Aí cheguei, eu vim morar em Londres sem nunca ter pisado em Londres, sem nem conhecer Londres. Recebi uma proposta, vim pra cá. Cheguei de mala e falei, vamos morar em Londres. E hoje eu tenho uma ideia completamente. Eu sou completamente apaixonada por Londres e pelo Reino Unido no geral, assim. Reino Unido não era um lugar que eu tinha não tava no meu top 5 de viagens pra fazer. E hoje eu já conheço muito mais, obviamente é muito mais fácil, ainda mais agora com as fronteiras fechadas pra viajar por aqui é muito mais fácil do que pra outros lugares. Então, eu acabei viajando muito mais por aqui, sendo que antes não tinha nem vontade de conhecer Londres, assim. Mas a ideia muda completamente, né? Você começa a conhecer mais a cultura. Eu não fazia ideia que... Eu sabia que Londres era uma cidade cosmopolita, com bastante diferenças culturais e tudo, mas não sabia que era tanto, por exemplo. Então eu tenho uma ideia completamente diferente, tanto do inglês, do londrino, quanto do país, quanto da natureza, quanto de coisas que tem pra fazer, de tudo. Você sabe uma coisa que me chega aí pra Londres hoje? Porque eu tenho vários amigos de Iêmen, de Oman, que falam que Londres é a capital dos imigrantes, né? Tem uma variedade de nacionalidades. Então você acaba conhecendo pessoas da Etiópia, que aí tem uma piadinha interna entre a Amanda, que tem uma comunidade muito grande. Ou seja, você conhece pessoas do mundo inteiro, isso procede? Eu acho que isso instigaria muito. Não, total, assim, eu já fui pra algumas capitais, mesmo Nova York, eu nunca tinha pisado num lugar com tanta diferença cultural quanto Londres, com tanta gente do mundo inteiro, assim. É comum, eu falo, você tá sentado no metrô, você vê uma pessoa da Ásia na sua frente, alguém da África do seu lado, americano do outro lado, aí você sai do metrô, na rua tem uma manifestação Hare Krishna, do outro lado tem, tipo, cada lugar tem uma coisa diferente acontecendo de um lugar diferente do mundo, assim, eu acho isso muito incrível, acho que o que eu mais gosto de Londres, assim, eu acho que é isso. E comida de todo lugar, né? Que a comida inglesa mesmo é meio sem sal, não tem tanta É uma coisa. Porcaria, dizem que é uma merda, mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, é uma merda. Tirando o fish and chips e os beans, não tem muita coisa que eles comem muito típico, assim. Mas tem comida do mundo inteiro aqui, tanto que eu e o Kainan a gente sempre fala, comida etíope é uma coisa que a gente sente muita falta quando eu tava morando em São Paulo. Não tem restaurante etíope no Brasil. Eu nunca vi, em São Paulo eu procurei, a gente não achou. E aqui a cada esquina que você vira tem um restaurante etíope, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito rica de Londres mesmo. Cada bairro tem gente de um lugar diferente. No meu trabalho, no meu escritório, no meu time também cada gente, tipo, tem um menino do Quênia, um menino da indiano, um menino francês, tipo, cada pessoa é de um lugar. Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Em São Paulo, em Nova York, nunca tinha visto tanto quanto Londres, assim. You're going to Europe because it's romantic. Europe costs a fortune. It's very European. Não coincidência ou não, e também não puxando sardinha, a Itália é meu país preferido da Europa, né, cara? Mas eu acho que é porque eu conheci muito bem. Foi porque é o país que eu conheço melhor, porque eu fiquei mais tempo. Eu tive oportunidade de ficar lá e viajar pelo interior, de litoral, montanhas, cidades históricas. Então, com certeza, quando você mora, mesmo que você não esteja lá viajando, vamos supor que é o caso da Amanda, você mora lá a trabalho e tal, e conectando com o que o Faraó falou, as distâncias são muito curtas, cara, a infraestrutura é muito boa, então num final de semana, às vezes, você consegue conhecer muito bem uma cidadezinha de interior, entendeu? Você faz um bate-volta, sei lá, por exemplo, em 3 horas você vai de Roma para Nápoles, por exemplo, e você pega ali e viaja pelo sul da Itália e tal, né? E aí é muito diferente. Enquanto Roma é tipo o que a Amanda falou de essa cidade cosmopolita, ter gente de tudo que é canto também, tem bastante imigrante lá também e tal. Conforme você vai indo pro o que é um ponto bom também, né, para você ver essa diversidade e tal, mas conforme você vai indo para o interior, né, e para os outros lugares, você vai percebendo aquelas nuances, assim, né, cara, pô, tem lugares que ainda falam dialetos lá, imagino que na Inglaterra é a mesma coisa, né, não tem só o inglês como a gente conhece hoje, sabe, tem os dialetos, tem misturas, então na Itália
Eu lembro assim, primeira vez que eu fui pro sul da Itália, que eu achei que eu tava rasgando no italiano, eu falei, caralho, que língua que esses caras falam aqui, entendeu, cara? Então essas coisas você só vai perceber na hora que você viaja mais mesmo. E também uma coisa que eu penso também é que você tem mais tempo morando no lugar, então você consegue aproveitar mais, pensar mais a respeito, organizar ali aquela viagem de fim de semana, como o Rafa falou. Mas, por exemplo, quando a Eurotrip é muito relacionada a férias, então você tem lá 3 semanas, 1 mês no ano, e você tá vindo naquela trabalho, putz, conseguir tirar férias. Então você tá naquele ritmo de pegar, correr, fazer um monte de coisa, que é o que eu escuto muitos relatos de quem começa a fazer uma viagem de longa duração, que ali o primeiro mês, segundo, você ainda tá muito na estica de fazer o máximo de coisa possível, depois você fala, não, peraí, vamos diminuir o ritmo, vamos fazer mais de boa. Então é por isso que eu penso, quem tá numa Eurotrip, pensa, pô, por que eu vou perder, né, entre aspas, 1 hora, 2 para ir numa cidade pequena para ver lá uma cidadezinha minúscula? Eu vou ficar aqui na capital, que daí eu vou nessas 2, 3 horas que eu perderia, né, entre aspas, indo para uma cidade pequena, eu fico no museu, eu vou em um café legal, vou fazer um monte de coisa. Então é por isso que acaba você nessas viagens de bate-pronto, você quer fazer o máximo de coisa possível, em vez de poder pegar e curtir mesmo o país, pegar e pensar em uma viagem maior, explorar mais cada canto. Como o Rafa falou da Espanha, o tanto de coisa dá para fazer na Espanha, assim como Portugal, Itália. Pô, Itália tem tantos... O norte é muito diferente do sul, do meio, assim como a Alemanha. Tem muita coisa para explorar, só que você acaba ficando numa viagem de pouco tempo. Cara, vamos lá, fazer só capital, só cidade grande e pronto. Eu queria linkar nisso que o Farol falou dos países, a questão até é um pouco didática, geográfica. E aqui eu falo de novo, assumo o papel da ignorância, até para vocês poderem trazer. Quando eu falei o continente europeu, tem o mainstream que vem na cabeça para mim, Alemanha, França, aí tem o leste europeu, que eu não sei, alguém falou para mim que tem diferença entre os Balcãs e os... esqueci outra palavra, mas eu queria trazer um pouco de geografia, assim, só para me situar. Tipo, eu penso assim, tem o pessoal de Sainha, com todo respeito à palavra, tá? Mas no norte... Gente, eu tô assumindo, a pessoa tá dando risada aqui, mas eu preciso assumir porque eu imagino que o ouvinte também pensa. Você pensa em norte ali... Pessoal de Sainha, os que é isso, velho? Escoceses. Não, mas, pô... Escoceses, não tem pessoa que usa saia? Sim. Não, mas eu tô assumindo... Rafael, eu estou aqui pra assumir porque eu não tenho informação. Então eu penso norte, pessoal de Sainha. Até quero trazer essa informação. Ou o pessoal barbudo ruivo, entendeu? Ou bebendo chocolate com uísque, sei lá, com gin. O Kainan é o cara que traz estereótipos pra gente. Quando vocês falam leste europeu, a gente tá falando o quê? Da Geórgia, da Bielorrússia, Eu tenho noção geográfica, mas como é que o pessoal divide, assim, quando viaja? Você foi pra onde? Eu fui pro leste europeu. O que é o leste? Eu fui pros Balcãs. O que é os Balcãs? Ou eu fui pros países caros, que eu penso que é Islândia e Noruega só. Entende? Eu não tenho outra informação. Então, assim, um momento só um pouco didático pro ouvinte se situar, né? Estão falando de qual? Vai lá, Rafa. Essa só deixa. Vai que é tua. Não, já que é de geografia, né, é legal olhar para a Europa como nas penínsulas, né, que ela tem, né, e aí você divide, né, tem a Península Ibérica, que vai estar ali entre Portugal e Espanha, etc. Aí tem a Península Itálica, né, o nome já fala, onde está a Itália. Aí você tem a Península Balcânica, aí você tem Península da Escandinávia. Então, tipo, aí você vai agrupando, assim, montando os blocos de Europa, né? Então, tudo que tá, assim, os Balcãs, que tá ali para baixo Você citou ali Hungria e tal, né? Então, tudo aquilo ali é a Península Balcânica, que era a antiga ex-Yugoslávia, a maioria dos países ali, né? Conforme você vai indo mais pro leste, você vai se aproximando da Rússia, você já vai tendo mais influência russa e menos aquela cara de países europeus, ocidentais, que a gente está mais acostumado, sabe? Deixa eu até linkar essa, Rafael, quando você falou da influência da Rússia. Quais são essas características que mudam desses países para o mainstream que a gente está falando? Obviamente a questão linguística, mas se você puder trazer coisas palpáveis, se for para lá, você vai sentir as cores mais frias ou o comportamento das pessoas, porque eu acredito que deve ser bem contrastante. Eu não sei se a Amanda também foi para lá, mas a diferença, assim, desses blocos, né? Até você pode já até somar quais são as diferenças entre esses blocos. O que caracteriza? É a questão da vestimenta? É a questão cultural? Muda muito? Eu não sei. Se tem um aspecto em comum, na verdade, né? Não sei. Eu acho que muda bastante. É como se fosse várias pequenas Europas, assim, dentro da Europa, sabe? Tipo assim, pra gente, o que a gente mais, entre aspas, aqui se identifica, né? O que é mais comum pra gente são esses países... sei lá, o bloco latino ali, mais Alemanha e Inglaterra, sabe? Esses são os países, assim, que são os mais padrões, assim, pra gente, né? E aí você vai, conforme você vai indo, assim, sentindo indo pra Rússia,
você vai vendo que tem muita, de fato, influência russa. Você percebe no idioma. Então, por exemplo, assim, tem lá, são os países eslavos, né, que eles falam, né? Então, você tem, começa ali na Polônia, mais ou menos, e vai indo, né? Polônia, República Tcheca, vai indo sentido, assim, indo pra Rússia. Então, todos eles falam um idioma meio parecido. Não é o mesmo idioma, mas é um idioma meio parecido. Que é tipo português e espanhol, entendeu? Os caras se entendem ali e tal, mas são idiomas diferentes, sabe, cara? E aí, de fato, uma coisa que você já percebe, por exemplo, na Alemanha e na Inglaterra, que é diferente dos países latinos. As pessoas são mais frias, os tipos de relação são diferentes, entendeu, cara? E conforme você vai indo para esse leste, para os países de influência mais eslava, tal, os países eslavos de influência russa, tal, também segue esse mesmo padrão, entendeu? As pessoas aparentemente são mais frias, não tem muito esse lance de ficar encostando, se beijando, são mais conservadores os países também, entendeu? E aí os países do norte eu não sei direito, que eu não fui, a Amanda sabe, acho que pode falar melhor. Só dando um adendo aqui, tem os países que são os países comunistas, né, que eram da União Soviética. Então, a cultura é completamente diferente, a arquitetura é diferente, a comida é diferente. Aí, dos países do norte, tem a Islândia, o Reino Unido, a Irlanda e a Escandinávia, né, que a Escandinávia é Finlândia, Dinamarca, Suécia e tá faltando um. Noruega. Que são países mais frios, são países mais caros, realmente são países frios, caros, países mais montanhosos, países que as pessoas em si também são mais frias normalmente. Então esses estereótipos, querendo ou não, são verdade, não são 100% da verdade, mas... E outra coisa também, quando você fala assim, as pessoas que não conhecem muito a Europa sempre vão falar assim, tem a Europa e tem o leste europeu. Daí coloca lá Polônia, República Tcheca, Hungria. Só que você vai lá e fala com eles falam, não, eu não sou leste europeu, eu sou centro-europeu. Leste europeu fica mais lá pro Oriente, lá pro lado da Rússia. Daí você vai lá e fala na Letônia, leste europeu. Não, a gente não é leste europeu, nós somos os países bálticos. Então, eu fico pensando que ninguém fala assim, o oeste europeu. Fala Europa, que daí já pensa ali todos os países do oeste, é Europa e leste europeu. Mas não, existe um centro europeu, existe um leste europeu. Só que, e mesmo ali dentro, eles não gostam muito de falar sobre quem é o leste europeu, porque também tem essa pegada assim, são países mais conservadores, países da ex-União Soviética, da Cortina de Ferro. Então, ali mesmo já rola uma certa treta sobre essa denominação. A própria Rússia tem uma parte da Rússia que é na Europa, né? Turquia também, por exemplo. Turquia tem uma parte que é na Europa. Isso é oficial da Turquia? Ele tem um território que pertence à Europa e Istambul, por exemplo, a parte central de Istambul é a Europa, aí tem uma ponte que vai pra Ásia, mas a parte central, a parte mais turística, central, etc., de Istambul é na Europa. Geograficamente, vamos chamar de Eurásia, onde tá a Turquia, entendeu? É o único país, então, no mundo que tem um território em 2 continentes, a oficialmente? Rússia, teoricamente, também, né? Se você pegar São Petersburgo, como que é? São Petersburgo? São Petersburgo e Moscou, por exemplo, são cidades europeias, cara. No caso da Turquia, eu acho que talvez todos foram pra lá, pra Turquia aqui, ou não? Não fui, não. Amanda e o Rafael foram. Não, mas Amanda, então, é o único país, talvez, que você consegue ver a transição da Europa pra Ásia, na questão arquitetônica, cultural. É uma mescla, não sei se você sente isso. Eu não sinto. Tem gente que considera a Turquia Europa pelo fato de Istambul estar na Europa, mas a parte territorial mesmo, a maior parte é na Ásia. Mas eu não senti tanta diferença dentro do país, entre o continente e outro. Assim. Agora, a gente daqui a pouco a gente sai dessa parte didática, né, mais para informar, depois a gente vem da parte do cigarro, que o Rafael reclamou no último episódio, a gente traz a parte leve. Mas eu queria só trazer a última coisa do espaço Schengen, não sei nem falar, gente, espaço Schengen, o pessoal perguntou bastante só para... nem sei como falar, o que é o espaço Schengen, a gente sabe o que é, mas o quanto isso afeta no mochileiro, né, tirando o Rafael que tem passaporte, não sei se a Amanda tem, mas o quanto isso afeta o mochileiro na questão do tempo. Isso até é um fator que talvez seja o motivo de as pessoas fazerem em vários países, né? Saber que o cara tem 3 meses. Mas eu jogo pra Amanda e pro Farol ou pro Rafael pra trazer essa coisa do Schengen, o quanto isso afeta no quesito mochileiro, né? Que o pessoal perguntou bastante. Acho que a Amanda explica melhor isso daí, né? Ela tem passaporte também, você já mora aí e tal. Mas a Amanda não pertence mais à União Europeia no território.
Eu não pretendo o quê? Você já não pertence mais à União Europeia. É verdade, agora eu não sou mais parte da União Europeia. Não, mas eu tenho passaporte português, na verdade. Eu não vou saber falar muito em teoria, assim. Eu sei que o espaço Schengen, na questão viagem, algumas diferenças que eu me lembro são a questão dos 3 meses, né? Como tem em qualquer país que você vai, você tem um tempo máximo para ficar como turista, só que como é espaço Schengen e tem a União Europeia e tudo acaba englobando vários países. E tem a questão, se eu não me engano, do convênio médico. Você não pode viajar para países me corrijam se eu estiver errada. Mas você não pode viajar para países do espaço Schengen se você não tiver... Seguro. Não é convênio a palavra. É um seguro viagem, seguro saúde. Seguro viagem, isso. Seguro viagem. Então tem umas regrinhas que se aplicam para todos os países nesse espaço. Mas assim, não é nada que difere muito de outros países, de outros continentes também. Um outro facilitador também é a zona do euro, que não todos os países do espaço Schengen fazem parte da zona do euro. Mas é um facilitador porque você viaja para vários países e usa a mesma moeda. Então isso facilita muito, você não tem que ficar trocando, passando fronteira e tal. Tanto é que quando você ultrapassa uma fronteira, você nem vê que passou a fronteira. Você percebe ali pela língua tudo, mas você continua usando a mesma moeda. Não precisa passar na alfândega, bater no carimbo. Eu acho uma merda. Porque você coleciona notas, né? Não dá pra colecionar. Exatamente. Mas é um facilitador pra quem viaja pela primeira vez. Mas facilita demais pra viajar. Mas eu vejo uma coisa negativa, que assim, é um facilitador, mas se você tem passaporte europeu, ok. Mas, por exemplo, eu, Kainan, quero viajar e ficar um mês em cada país, desbravar. Já passou a minha fase fast travel, quero o slow travel. Não, então, Kainan, vamos lá. Em termos práticos, o que vai acontecer para um mochileiro, cara? Igual a gente tinha falado, a Europa tem praticamente 50 países, vamos falar, talvez uma margem de erro aí, 2 a mais, 2 a menos, sei lá. Basicamente, cara, brasileiro não precisa de visto para entrar em nenhum país da Europa, cara. Nem sendo do espaço de Schengen ou não sendo, cara. O espaço de Schengen ele é um acordo que tem entre, sei lá, deve ser uns 20 países aí que fazem parte do espaço de Schengen e que diz que a gente não precisa de visto, né? Não é que não precisa de visto, mas você pega o visto on arrival lá e você pode ficar 90 dias no país numa janela de 180 dias. Ou seja, em 6 meses, no período de 6 meses, você pode ficar 90 dias no país. Depois disso, você tem que sair de um país que não é do espaço de Schengen, mas tem mais 30 países na Europa que não são do espaço de Schengen. Você fica 6 meses fora e depois, se você quiser, você viaja de novo na Europa que está no espaço de Schengen. Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos supor que você foi lá, sua primeira viagem para a Europa, você ficou 90 dias rodando só ali entre Portugal, Espanha, Itália, Alemanha... Inglaterra agora não, né? Mas tudo isso aí, Alemanha, Hungria e tal, fez tudo ali que tem que fazer. Pô, passou uns 90 dias, aí você fala, agora eu vou pro Reino Unido. Aí você vai pro Reino Unido, aí você vai lá, conhece Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, etc. Fala, puta, mas ainda tem mais 3 meses para eu poder voltar pro espaço de Schengen. Aí você pode ir também para os Balcãs, você pode ir para todos esses outros do leste europeu que a gente falou, Ucrânia, Bielorrússia e tal. Deu esses 6 meses, se você quiser, você volta para o espaço de Schengen, entendeu? Ou seja, o mochileiro pode ficar a vida inteira viajando pela Europa se ele quiser, cara. É só ele prestar atenção nessa janela dos 6 meses e não vai precisar de visto. Eu quero puxar um estereótipo. O título não é esse, mas eu vou puxar pra Amanda. A gente vai tentar refazer a piada, tá, Amanda? Mas ela até esqueceu de contar, mas tudo bem. Eu quero saber. A gente fala muito de países caros no continente europeu. E assim, eu, Kainan, ouço muito que França, Iceland, que é a Islândia, dizem que é um caro pra um dedéu dentro do continente. Aí eu quero que, se você puder, trazer o seu relato da sua experiência. Porque... Conta você, cara, você já conhece essa história. A gente vai criar como é que fala? Mundialmente tem aquele Big Mac Index, né? A gente vai criar o Miojo Index aqui agora. Miojo Index. Vamos lá, pra ver o quão caro é um país, é o Miojo Index. Aliás, é muito bom esse Big Mac Index. É muito bom. Você quer só explicar o que é isso? Às vezes as pessoas não entenderam a piada, mas isso é muito bom. Pra você pega é tipo assim, você tá simplificando um bem que existe em vários lugares do mundo, né? E se pautando no valor desse bem pra chegar à conclusão se o país é caro ou não, né?
Aí tem lá um Big Mac, e aí você também pode passar isso daí para paridade de poder de compra e tal, pra você chegar na conclusão se o país realmente é caro ou se não é caro, né? Nem sei lá, quanto custa um Big Mac aí na Inglaterra, Amanda? Eu não como carne. Não, eu também não como, eu nem sei Não quanto sei. custa aqui no Brasil, mas... Quanto é um sorvete de casquinha no Big Mac? Você nunca comprou nada no Big Mac? Nem um dia? Vou tomar um sorvetinho? Gente, faz muito tempo que eu não como no McDonald's. Eu não sei dessa informação. Não, mas sei lá, o ponto é que vai que um Big Mac tá 5 pounds em Londres, vai. Não sei quanto tá, mas vai que tá 5 pounds. Aí se a gente converter simplesmente isso, né? 5 pounds em reais, R$395. Você se aposenta, né? no Brasil. Não é tudo isso, mas uns R$80, sei lá, 5 pounds é o quê? Metade de um rim custa. Um rim, né? Sei lá, eu tô dizendo assim, se você simplesmente converter os 5 pounds em reais, vai ser mais do que custa um Big Mac aqui no Brasil. Ou seja, Londres é mais caro do que aqui, é isso que eu quero explicar. Então vamos fazer o Index Miojo. Amanda, tem uma trilha toda melancólica pra você de fundo, tá? Uma trilha triste. Vai somar a sua fala. Você contou uma vez, a gente vai ouvir de novo, porque eu vou achar engraçado de qualquer maneira, tá? Eu tô me sentindo pressionada pra contar essa história. Nem lembro como eu contei pra ser engraçado. Não, mas enfim, falando de países caros. 2 viagens bem caras que eu fiz aqui na Europa foram... Sempre nos países nórdicos, né? São os países mais caros, os países do norte da Europa. Então, 2 viagens bem caras que eu fiz na Europa foram... Uma foi pela Noruega, que fiz uma viagem de carro, com os amigos, 5 pessoas e um carro acampando. A Noruega é um lugar que tem uma lei nacional que diz que você pode acampar em qualquer lugar público, a não ser que esteja, sei lá, X metros de alguma casa. Então, como é um lugar muito caro, a gente vai acampando em parque, etc. Só que é um país extremamente caro. Outra viagem muito cara que eu fiz foi uma viagem pra Islândia, que eu fiz sozinha. Foi uma viagem super de última hora. Aluguei um carro sozinha. Cheguei lá no dia 31 de dezembro pra passar o ano novo lá, que os meus planos de ano novo acabaram dando errado de última hora. E cheguei no dia 31 de dezembro... obviamente tudo fechado. A minha ideia era chegar lá, fazer mercado pra ficar comendo coisa de mercado e cozinhando nos hostels que me disseram que realmente era um país muito caro, que não dava pra ficar saindo pra comer o tempo todo. A minha ideia era fazer mercado e continuar a viagem com a comida que eu comprei no mercado cozinhando. Só que eu cheguei dia 31 de dezembro, tava tudo fechado, obviamente, dia 1º de janeiro tava tudo fechado, e eu fui pegar a estrada pra lugares que não tem mercado, que não tem restaurante, que não tem muita coisa. Então eu só consegui realmente fazer mercado lá pro 3º ou 4º dia de viagem. Até lá eu fui me virando no que dava pra comer. Não comia em restaurante, que realmente é muito caro. Então o que eu fazia? Eu chegava em hostel, eu pegava comida que ex-hóspedes deixaram, que tipo, sobrou, então fazia um macarrão ao sugo com algum macarrão que deixaram. Amanda, é que eu tenho... só uma pergunta, é que você fala é muito caro, você não deu números pra gente. Esse muito caro é muito subjetivo. Então, eu vou dar o exemplo do sanduíche e do miojo. O sanduíche foi um dia que eu parei pra comer em uma estação, em um posto de gasolina. E eu paguei em 2 sanduíches de posto, tá? 2 sanduíches de posto, R$60. Só, nada pra beber, nada. 2 sanduíches de posto, R$60. E o outro exemplo de coisa muito cara, eu não lembro nem o valor exatamente que eu falei na última vez que a gente gravou o podcast, então pode ser que eu fale errado agora. Eu lembro, vamos lá. Mas eu cheguei num hostel, então eu começo e termino a frase. Eu cheguei num hostel, não tinha pra comer nada, a cozinha tava vazia, não tinha comida de ex-hóspede, nada. Fui até a recepção pra ver se eles tinham alguma coisa pra vender, e eles tinham miojo. E o miojo, quanto era o miojo, Kainan? Eu lembro que foi 5 euros. Não, eu lembro que em real era entre 30 e 50 reais, assim, era tipo um preço absurdo pra um miojo. E eu não comprei o miojo, tá? Só pra deixar claro, eu não comprei o miojo, fui dormir com fome. No dia seguinte acordei e comi os 2 sanduíches por R$60. Cara, por que a Islândia, por que esse país é tão caro assim? Não tem mochileiro lá? São países mais desenvolvidos, que as pessoas ganham melhor, né? A qualidade de vida é melhor, os salários são muito mais altos. Eu não sei te dizer exatamente por quê, porque eu não sou economista, mas normalmente os países mais caros são países mais desenvolvidos onde as pessoas ganham salários mais altos. Um ponto curioso, um devaneio meu aqui, que quando eu tava pela África, eu acho que encontrei praticamente quase ninguém nesses países nórdicos viajando, partindo do pressuposto que a São países pequenos. Não, mas não é porque eles não viajam, é que é muito pouca gente, né, Kainan? Comparado com o Brasil. Pô, Irlanda você encontra de vez em quando tem 4 milhões de habitantes, cara.
4 milhões de habitantes é o que sai de São Paulo para ir pra praia num feriado. Então, porra, a Iceland tem o quê? Não deve ter 1 milhão, eu acho, no país, entendeu? Então vai ser muito difícil mesmo, cara. Mas em contrapartida, até a Amanda falou de última hora, a gente falou no programa Perdido até da questão dos aviões low cost, que só existe na Europa, não existe... Eu lembro quando alguém me falou, quando eu tava na estrada, que preços de avião poderiam ser mais baratos que ônibus, eu falei, impossível. Porque quem já foi pelo continente africano sabe que é absurdo de caro. Aí eu queria trazer até essa questão do low cost dos aviões, né? O quanto isso impacta na viagem. Amanda, eu acho que pegou um voo pro Marrocos, Amanda. Daí eu já linkando pra refrescar a memória, falou dos não é golpes, né? Das artimanhas dessas empresas aí, até do ticket de reserva. Alguém comentou. Sim, eu paguei numa passagem Londres-Marrocos, 15 libras. Isso, hoje na compra, tudo bem que a conversão tá alta hoje, mas... Não pode converter, não converte. Não converte. Deve estar uns R$6, deve ter R$90. Não, agora tá 7 e pouco. Mas eu lembro que eu comprei uma passagem que também era Madrid-Marrocos, Madrid-Marrakech, que também tava acho que uns €2 pela Ryanair. Aonde elas ganham com isso? Eles ganham, era o que a gente falou da outra vez, né? Tem aquele negócio, você paga isso, você não leva bagagem nenhuma. Nesse caso dessas 15 libras, por exemplo, você não pode nem levar bagagem com você pra colocar em cima do seu assento. Tem que ser bagagem pra ir no seu pé, por exemplo. Então, você não pode levar bagagem nenhuma. Se quiser colocar uma bagagem a mais, você vai colocar aí, mais 30 libras, mais ou menos. Você não tem nada incluso. Eu lembro que eu pedi um copo d'água uma vez e falaram que eu precisava pagar. Se você não imprimir o bilhete, você tem que pagar, né? Tem essa. A Ryanair tem uma regra que pra quem não é europeu, se você não chegar com o seu bilhete impresso, você paga €50. Caralho, o papel tá caro, hein? Se você quiser pagar no cartão de crédito, TIC, tem outra taxa também. Então, por exemplo, o Farol falou, tava €2, né? Sei lá. Mas aí para pagar no cartão de crédito é €10, entendeu? Ou é €5, tá? Então é bem mais caro que a passagem, entendeu? E um golpe, né, que a gente cai muito e fala, pô, é muito barato, Ryanair e tal, não sei o quê. E eles têm tudo que é canto, tudo que é país lá. Só que qual que é o jeito deles facilitarem, deixarem mais barato? Eles colocam em aeroportos pequenos, não nas grandes cidades. Então, por exemplo, para Paris, se não me engano, o Rafa caiu nessa também. Você não vai parar em Paris, você vai parar numa cidade próxima a Paris, daí você paga barato para pousar naquele aeroporto. Mas o aeroporto, para você ir para Paris, você pega um ônibus muito caro, que leva 1 ou 2 horas até chegar no metrô de Paris. Sem falar que os voos são normalmente de madrugada. Então De madrugada. daí você pega, daí você tem que esperar, daí muitas vezes você dorme no aeroporto para poder pegar o voo para chegar no lugar. É o barato que sai caro. Então muitas vezes vale mais a pena você pegar uma companhia aérea que não é de baixo custo, que é de médio custo, para poder pegar e chegar no aeroporto de um grande centro. Assim, vale a pena se você souber o que você tá fazendo. Por exemplo, aqui em Londres tem 6 aeroportos. Tem 2 que são mais centrais e 4 que são muito longes. A Ryanair e essas companhias low cost só saem desses aeroportos muito longe. Então eu paguei 15 libras pro Marrocos, por exemplo, mas para chegar até o aeroporto deve ter sido umas 15, 20 libras. Você tem que considerar isso daí, o deslocamento e os dois principais coisas, o deslocamento e se você tem bagagem para despachar, né? Porque a gente tá falando de low cost, mas se você for despachar uma mala é 40, €50, entendeu? Então é muito mais caro. Eu aqui na Europa só viajo com mochila pequena. Eu, por exemplo, passei 10 dias na Islândia, frio, neve, ano novo, né? Inverno, com uma mochila pequena de costas que eu coloquei no meu pé. Marrocos foi a mesma coisa. Não dá pra viajar com mochilão, por exemplo, senão vai gastar muito mais. Ou seja, essa empresa você tem que ser já macaco velho, como diria, e eles ganham muito na vulnerabilidade, né? Qualquer desviar, não imprimiu Exato. 50. Exatamente. É bom saber. Eles estavam com um projeto, aliás, um amigo meu me comentou isso há uns meses atrás, acho que eu falei isso da outra vez. A Ryanair tava com um projeto de fazer uns assentos que a pessoa vai em pé, em vez de sentada. É um assento que ele é tipo meio em pezinho, assim, pra conseguir caber mais gente. Mas aí a União Europeia falou que não. Já boicotou, já. Mas eles fazem de tudo pra conseguir fazer mais dinheiro em cima disso. Isso influencia também. Eu falei no outro episódio, né, mas falar aqui, eu fiz um intercâmbio lá em 2010 fiquei um tempo na Espanha e daí no fim eu fiz uma Eurotrip ali por vários países. E uma das coisas que influenciavam muito nas pessoas viajarem era usar a Ryanair para ir naquela época, leste europeu, que é o centro europeu, que é Polônia, Hungria, República Tcheca. A questão é, você vai para a Polônia, as pessoas não iam para Varsóvia, iam para Cracóvia, porque é onde tem o aeroporto da Ryanair. Então, muita gente ia para Cracóvia, que é ali perto que fica Auschwitz, e não iam para a capital da Polônia. Então, querendo ou não, essas empresas também ditam um pouco do turismo na Europa. Então, você vai para
cidades, tipo Santiago tem, se eu não me engano, Santiago e Porto, tem aeroportos que tem voos da Ryanair. Então muita gente ia para esses lugares, mas não ia para La Coruña, que foi a cidade onde eu morei. Ô, Kainan, aí é uma boa até fazer uma conexão agora pro lance dos trens na Europa, né, cara? Que é outra coisa que a galera... Não assim, não é que não sabe, mas também tem aquela ilusão, porra, vou fazer viagem de trem na Europa, a Europa toda é conectada de trem, etc, né? De fato mas o outro fato é que é bem caro viajar de trem pela Europa, né? Quando a gente fala assim, só pensa na facilidade, né? Que é simplesmente você ir lá na estação e conseguir comprar para qualquer lugar e tal, mas é um dos meios de transporte mais caros que tem, assim, cara. Uma das opções mais caras aí para os mochileiros e para quem quiser viajar por lá. Mais que avião, né? Bem mais que avião. Principalmente se você considerar as empresas low cost, é bem mais. O trem, ele não tem muito essa do tipo... dependendo da disponibilidade ou do horário, etc., do trecho, vai ser tal preço. É meio que tabelado, entendeu? Então, é difícil você pegar uma oferta de uma passagem de trem, entendeu? Tem ali uma diferenciação entre trens mais rápidos, né, trens mais devagar ou com menos e mais paradas e tal, mas é sempre uma tabela de preços, entendeu? E é bem caro. No caso, os trens, em geral, eles são caros, acredito eu, pode me corrigir, por 2 fatores, eu imagino. Primeiro, pelo tempo, a velocidade de você conectar as cidades. Bem mais rápido que avião, talvez. E a segunda é pelo... Não. Pelo contrário, ele é... A velocidade do trem é praticamente a velocidade de carro e ônibus, cara. Não sei se você pega os trens bem mais rápidos, aí sim vai ser rápido, mas assim, não é um avião, entendeu? É que você tá falando trem, eu tô imaginando trem-bala, não é trem a carvão, talvez, Maria Fumaça. Não, mas você não vai fazer viagem assim, trem-bala na Europa, cara. Trem-bala é Japão, é China, essas coisas, entendeu? Eu nunca vi trem-bala na Europa, eu já vi trem veloz, mas não eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tava vendo passagem semana passada de Londres pra Edimburgo. Ônibus tava umas 8 horas. Avião eu não vi, mas avião deve ser, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Deve ser tipo São Paulo-Rio, assim, deve ser muito rápido, menos de 1 hora. E trem era 5 horas, não era muito mais devagar que ônibus. Não, e depende do trem, né? Se for trem que é mais antigo e que tem muitas paradas, às vezes é o mesmo tempo do ônibus, entendeu? Então aí chega a minha conclusão é para sempre tentar viajar de ônibus na Europa, entendeu? Porque o tempo vai ser mais ou menos parecido com o trem, é bem mais econômico e você ainda tem a opção do Flixbus ou de fazer viagem noturna, né? Que você ainda pode economizar uma diária, por exemplo. Você dorme melhor no ônibus do que no avião, por exemplo. Eu falo por mim, cara. A sensação que me passa quando vocês falam do trem é que o trem está muito mais atrelado ao lazer, da paisagem, talvez, não por uma questão de... É impressão minha, tá? Vou pegar um trem, paisagem, descanso, não é uma coisa prática. Até pelo valor, então ele está mais pro turismo do que para uma coisa prática, ao meu ver. Sim, é que é uma coisa pitoresca pegar um trem na Europa, né? É isso. O bom do trem é o quê? Que ele te leva do centro ao centro. Coisa que o avião não faz, por exemplo. Então, o avião é muito mais rápido, só que o avião você tem o tempo de ir até o aeroporto, de passar pela imigração, de passar pelo raio-x, e depois de voltar para o aeroporto, voltar do aeroporto para o hotel que você for ficar, enfim. Então, tem os prós e contras de todos esses. O mais barato no final sempre acaba ficando o ônibus, mas vai depender da distância também. O trem é muito prático, né, cara? O trem, assim, você comprou um trem, ele vai sair às 3 da tarde, você chega na estação, você sozinho... 10 minutos antes, vai para a plataforma, o trem para, você entra com quanto de bagagem você quiser, não tem nenhum tipo de check, nada tal, entrou no trem e vai embora. Aí, só que isso é muito bom, mas tem um ponto ruim também, né? Porque a primeira vez que eu peguei um trem na Europa, você também é responsável para quando você vai descer, né, cara, do trem, né? Então, a primeira vez que eu peguei, eu tava de ressaca, cansado. Não, isso aí tem que dar uma pausa dedicada para os ouvintes brasileiros que nunca foram, porque eu também, infelizmente, eu nunca fui taxado, mas no Brasil, qualquer metrô que você vai em São Paulo, você tem que passar pela maquininha, ou tem alguém cobrando. Daí, no caso da Europa, no geral, você ser autorresponsável. Aí eu sei que o Rafael já se ferrou por isso, ou quase se ferrou, né? Você passou uma estação... Não, é que esse que eu ia falar era uma coisa diferente, né? Eu dormi na minha parada e o trem foi quase para outro país, entendeu? Era um trem que estava saindo da Alemanha para ir para Amsterdã e de repente, sei lá, eu tava
tava passando já Amsterdã, entendeu? Ia parar no próximo país, cara. Então, tomar cuidado com isso daí. Ninguém vai estar lá falando onde você tem que descer e tal, sabe? Mas agora o que você tá falando é o lance das catracas, né? Que tem vários países na Europa que tem países que tem catraca também, tá? Pô, Itália tem catraca, França tem catraca e tal. Portugal não mas tem. Mas tem alguns que não tem, né? Portugal não tem, Alemanha também não tem. Londres tem, né, Amanda? A cara da Amanda, porque Amanda, quer contar ao seu lado moral e ético nas catracas de Londres? O lado moral e ético da Amanda é 17 anos, tá? Da Amanda de 10 anos atrás. Que isso fique claro. Não, eu morei em Munique quando eu tinha... Jovem, exato. Jovem não sabe o que tá fazendo. Eu morei em Munique quando eu tinha dos meus 17 pros 18 anos por uns 2, 3 meses. Como o Rafa tava falando, o metrô em Munique, não sei se é na Alemanha inteira, mas em Munique não tem catraca. Então você compra o seu ticket e você entra sem catraca nenhuma e de vez em quando passam os policiais conferindo pessoa por pessoa pra ver se a pessoa tá com o ticket certo ou não. Eu, no meu auge dos meus 17 anos, sem um puto no bolso, gastando tudo que eu tinha em cerveja e passagem de Ryanair, não ia gastar com metrô. Eu falei, não tem catraca, eu vou ficar sem metrô. Sem pagar metrô, no caso. Vou usar o metrô entrando direto. E fiz isso pelo tempo todo que eu fiquei lá. Mas só que sempre atenta. Você entra no metrô. Eu nunca entrava no começo ou no final de um vagão pra ter por onde correr. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Entrava pela porta X e sempre ficava de olho pra ver se tinha algum policial entrando ou não. Quando eu via policial entrando por uma porta, eu saía pela outra. Isso funcionou pelos 2 meses que eu fiquei lá. E eu lembro que era o quê? Uns de 30 a 50 euros por mês que você pagava mensal, né? Então era um dinheirinho que pra mim na época fazia muita diferença. Na minha última semana, foi tipo, por muito pouco. Estava eu indo de sei lá onde pra sei lá onde e dormi. No que eu dormi, entraram 2 policiais e foram conferindo pessoa por pessoa. Eu falei, tô aqui há 2 meses, já não vão me pegar depois de 2 meses. Chegaram 2 policiais conferindo cada um. E quando eles estavam chegando em mim, eu meio que acordei assim e fingi que tava dormindo pra ver. Talvez eles não me acordem, né? Que tática mais velha, Amanda. Me acordaram, obviamente. Bateram no meu ombro. Oi, licença. Licença, você tem o seu ticket? Aí me fiz meio que desentendida. Não fala inglês, não fala alemão, não sei o que lá. Ticket. Aí, enfim, não tinha ticket. Sendo que ticket é uma palavra única em todas as línguas, né? Exato. Mas eu me fiz de desentendida. Enfim, conclusão, tive que pagar uma multa. Eles andam com uma maquininha de cartão de crédito na hora, pegam seu nome. Você paga, caso você não tenha como pagar na hora, eles anotam seu nome e te mandam uma multa pra sua casa. Eu lembro que eu paguei 40 euros. Ou seja, no final acabou valendo a pena, porque eu economizei 2 meses e aqui no final paguei 40 euros. Ouvintes, não façam o que a Amanda fez, não tá? Façam. A não ser que vocês tenham 17 anos, estão viajando pela primeira vez, estão economizando cada centavo, aí tudo bem, aí a gente dá uma trégua. Kainan, posso ir para um momento aqui, dica mochileira politicamente incorreta, cara? Mano, vai lá. Se você optar por seguir esse caminho, e eu não te julgo, porque eu já segui também e tal, pegar sem pagar e tal, e se você for pego e tomar essa multa, simplesmente caga e não paga essa multa. Não vai acontecer nada pra você. Nada. Eu fiquei sabendo não vai disso chegar depois. multa aqui no Brasil, não vão te proibir de entrar na Europa, não vai acontecer nada. Agora, eu nunca falei isso. Eu, aliás, tenho uma amiga que na época que eu morei em Munique, ela morava lá comigo e ela namorava uma outra amiga minha e ela tinha, não sei porque, ela tinha o RG dessa amiga na carteira dela. Pararam ela, multaram ela e ela deu o RG da namorada. Até hoje a gente não sabe se a namorada um dia for pra Alemanha, se ela vai ter que pagar os 40 euros ou não. Eu acho que assim, se você mora lá, ou se você, que nem eu quando eu fui pego, né, foi até porque eu nem tava fazendo sacanagem, eu já expliquei essa história pra vocês, né, eu desci numa estação errada, comi, etc, e quando eu voltei já tinha passado o tempo do ticket e o policial me pegou nesse tempo, né, beleza que eu deveria ter comprado outro ticket, mas aí fiquei naquela, já paguei certinho, é uma estação só, voltar tal, né, não vai acontecer, aí me pegaram, cara. E na verdade a pessoa pediu meu documento, aí eu tava com meu passaporte italiano. Aí eu fiquei com medo de dar alguma coisa, sabe? Fazer, aí sei lá se vai ter alguma restrição, eu tava morando na Itália na época e tal.
E aí eu fiquei com ele, mas depois eu fiquei pensando, e se eu tivesse dado meu passaporte brasileiro? Ele ia fazer lá o registro lá e... Mas sabe o que vem na minha cabeça? Será que não fica no registro de imigração quando você bate lá o seu nome, se você parar e falou, Dona Amanda e Rafael não pagaram o ticket de... Não fica, cara. Porque o negócio é municipal, cara. Como é que, sabe? Não é tipo um Serasa da vida, cara. você não fica com o nome sujo. Sabe de nada, inocente. Daqui 10 anos vai lá entrar, Amanda não pagou o ticket. Espero ouvir isso um dia. Eu paguei. Eu espero. É que o Kainan, ele acha que lá é tudo informatizado igual no Brasil, que é tudo unificado, por isso. Eu acho, né? Eu tenho certeza que vocês têm a ignorância de achar que não tá interligado. É que eles ignoram, falam, traz o turismo pra cá. You're going to Europe because it's romantic. Europe costs a fortune. It's very European. E eu tenho uma história também que é muito nisso, né? Tipo, querendo ou não, tudo que é mochileiro, não posso generalizar, mas é muito comum você fazer dar esses gatos quando você tá viajando. Eu, por exemplo, quando eu tava lá, eu tava na Polônia, fiquei lá alguns dias em Cracóvia, e daí eu não tava pagando o ticket, eu tava entrando no bonde normal, não pagava nada, tava dando de bonitão lá, porque, economizar dinheiro e tal. Isso, lembre, gente, isso foi em 2010, eu era muito mais novo do que sou hoje, era menos responsável. Não, eu quero pontuar uma coisa, Farol. Dá a sensação que vocês falando, a idade justifica os atos. Merda nenhuma, tá? Justifica um pouquinho, vai. Com 117 anos você não sabe o que você tá fazendo, Davi. Não que com 27 eu saiba muito. É que vocês estão usando vocês como exemplo, mas o ouvinte que tem 20 anos, você não precisa seguir o caminho dessa bancada, entende? Se você tem 17 anos, você tá liberado. Tô brincando. 17 tá liberado. Ou seja, menor de idade pode fazer merda. Mas o ponto é assim... Até 19, vai. Até 19 tá liberado. Eu só quis... Desculpa, Farol, cortar. Eu só quis deixar esse exemplo pra entender que idade não justifica os atos imbecis que a gente comete. Exatamente. Mas, por favor. Ainda mais que eu não tinha 17, eu tinha 21. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu era jovem. Daqui 10 anos vou falar das merdas que eu faço hoje. Mas, enfim, a história é o seguinte. Eu estava lá entrando e saindo de trem do bonde lá na Cracóvia e não pagava nada. Mas daí, no penúltimo dia, se eu não me engano, eu peguei... no último dia, quando eu tava indo embora, a última vez que ia pegar o trem, eu falei, cara, não tem como, eu vou ter que... Tipo, eu fui com a moça que tava me recebendo em casa, né, no Couchsurfing. Daí, pra não dar a impressão de que brasileiro sempre dá golpe e tudo, eu fui lá, não, brasileiro é tudo honesto, vou pagar aqui meu ticket. Eu paguei. No que eu paguei, me pararam dentro do trem, do bonde. E daí eu dei sorte de ter pago minutos antes o ticket. Então é muito essa questão de sorte de... Você quer dar o golpe? Arque com as consequências. Eu tive que arcar. Mas vocês estavam falando da outra vez que os policiais entram meio que a paisana, né? Em Munique, há 10 anos atrás, eles entravam com roupa de policial. Então era fácil. Você via eles entrando, você saía. Não tinha problema nenhum, assim. Muita gente fazia isso. Mas se eles entrarem a paisana, obviamente, que outra Em história. Berlim é a paisana. Fiquem espertos. No meu caso, em Portugal, eu não sabia, tá? Quando eu contei isso aqui no primeiro episódio, eles não acreditaram em mim, tá, gente? Eles, não, cara, sabia. Não sabia. Porque lá em Portugal... Eu ainda acho que é balela. Eu não sabia, porque lá é uma maquininha que fica do lado. Eu não sabia, porque eu achava, sei lá... Não, porque tem um ponto, Kainan, é verdade. Não é só comprar o ticket e carregar o ticket. Você tem que validar o ticket lá dentro, né? Porque exatamente. senão o que você faz? Senão você compra um ticket... Aliás, essa é outra dica... Como é que fala? Politicamente incorreta. Outra dica politicamente incorreta. Politicamente incorreta. Se você quiser insistir no erro, né? Você pode comprar o ticket e andar com esse ticket o dia todo sem validar. E aí, se você vê entrar, fica ali perto da maquininha e tal. Se você vê entrar o fiscal, você valida o ticket. Fica ali de boa, entendeu? Porque se o cara te pegar e você não tiver validado o ticket, nada garante que você já não fez outras viagens com aquele... vai ficar naquela lá. Ele, mas eu acabei de entrar, já vou validar e tal. O cara, não, mas você não validou, você vai ficar naquela, entendeu? Então, você tem que comprar e quando entrar no passar vagão do trem, você pôr na maquininha lá e validar, entendeu? Então, eu nunca fiz isso, porque eu não sabia. Tanto que eu fiquei com crédito muito tempo, até a cultura navegável, que a Maria cai, você não vai pagar. Eu falei, oi? Tipo assim, quer dizer que eu fui ilegal, então eu não sabia. Mas eu teria pago, tá? Ao contrário de vocês, sem vergonha, que não pagavam. Consciência ia pesar. Tem que validar também. Tem que validar. A próxima vez que eu contar essa história, eu vou falar Kainan, isso. Esse golpe seu só não é pior do que o golpe do chegar com o telefone no ouvido e falar... vai cataco. Esse episódio, o Rafael, sei lá, vai ter um episódio novamente com o Rafael. Eu vou chamar meus amigos da Arábia Saudita, do Sudão, pra comprovar que o meu sotaque árabe é perfeito. Engana. É que na concepção do Rafael, ele tá imaginando eu, Kainan, falando como se fosse um gringo falando em português. Olá, não.
Rafael, nem vou entrar nesse mérito, que esse... Kainan, dá uma palhinha aí, eu tô com saudades do Oriente Médio, dá uma palhinha aí do Salam Aleikum. Lá vai se ferrar, eu vou mandar você pro inferno. Enfim, você sabe que esse momento ficou marcado no podcast, as pessoas dão risada até hoje, tipo assim, eu fui desmerecido por sua fala, então ainda sinto um rancor em sua pessoa, tá bom? Então vamos passar vamos esquecer esse momento. O dia que a gente viajar junto, Rafael, a gente vai pros países árabes, você fala, nossa, Kainan, desculpa, realmente o seu Salam Aleikum é digno de um árabe, mas... A melhor coisa que você pode fazer é ficar mudo e passar por árabe pela barba, Kainan. É a melhor coisa que você pode fazer. Vamos pular essa parte, vai, vamos seguir adiante. Sobe a trilha, subiu a trilha de música árabe, vai. Fazendo jus ao título, gente, que é a Europa, além do óbvio, vamos trazer então os outros países que fogem no mainstream, e aí eu jogo pro Rafael, Amanda e Farol, quem quiser falar primeiro, mas quando vocês foram pra esses países do leste, ou os Balcãs, ou pro norte, qual razão vocês escolheram esses países? Alguém que comentou, vai pra Albânia porque a natureza é maravilhosa? E o que cativou vocês nesses países que é diferente do que a gente já conhece? Foi a arquitetura? Foi a questão do não turismo tão presente? Então, trazer esses países aí pra motivar a galera. Vai pra Albânia, vai pra Montenegro, ou vai pra... Noruega não, porque é caro. Mas vai pra outros países. Vai pra Noruega. No meu caso foi natureza. Assim, a primeira viagem que eu fiz pra Europa sozinha foi mais no sentido cidades, coisa mais mainstream mesmo. As viagens que eu fiz desde então eu tentei focar mais em natureza, que é o que eu pessoalmente gosto mais. Então a viagem que eu fiz pra Noruega... É caro, mas é maravilhoso. Tem os fiordes, a viagem pela Islândia também é linda. Tem os glaciares, tem as praias de areia preta, tem a aurora boreal. Fiz uma viagem pela Eslovênia também, tem umas montanhas lindas, os lagos. Então, Portugal, por exemplo, tem umas praias maravilhosas no sul, em vários... Enfim, a parte de natureza é muito forte em vários lugares da Europa no geral, assim. É que as pessoas costumam focar mais em cidade porque é mais fácil e é mais prático, realmente. Mas tem muita coisa linda pra se ver e pra se conhecer na questão da natureza. A gente recebe... Eu falo assim, da percepção que eu tenho da Europa, eu recebo pouca informação dos viajantes que produzem conteúdo da parte da natureza. Da parte de trekking, muito pouco em comparação com outras partes do mundo. Eu não sei se é uma questão de, talvez, dificuldade de chegar até lá. Por exemplo, você falou que Noruega permite acampar. Portugal é o contrário. Portugal você não pode acampar. Esse é até um ponto curioso. Até, não sei se o Rafael, nos outros países lá próximo à Rússia... Ele tem esse aspecto, porque a Geórgia é a Europa, certo? Me corrijam, Geórgia. Que é ali na... Eu sei que teoricamente sim. Teoricamente é, mas eu lembro que quem já foi pra lá, a natureza da Geórgia é impecável. Eu não tinha noção da Geórgia. Animal. Eu não sei se ela é uma... Também outros países próximos são parecidos. Não sei o que vocês... Você foi pra Geórgia, Rafael? Fui, a Geórgia pra mim tá, assim, acho que tá no ranking, assim, tá no topo do ranking, assim, de trekking, assim, lugar de montanhas, fazer trekking, assim, tanto que é um destino muito famoso de europeus irem lá, né, cara, assim, pra gente aqui no Brasil não é tão famoso, mas tem muito europeu lá que vai para fazer trekking lá, tal, fazer hiking, é muito, muito famoso. Mas a Europa tem muito lugar para fazer trekking, Kainan, muito mesmo. E a galera tem muito essa cultura de fazer trekking lá, entendeu? Bem mais do que aqui no Brasil, para falar a verdade. Principalmente se você for nesses países que a Amanda falou, Eslovênia, Eslováquia, Montenegro... E até nos países mais conhecidos mesmo, sabe? Ali no norte da Itália, né? Sul da Suíça, que você tem os Alpes e tal. É muito famoso, assim, os trekkings que tem lá. Tem montanhas cabulosas, cara. Montanhas gigantescas, trekkings de todos os níveis, assim, de dificuldade. Pega um pedaço da França também, sabe? Então, é bem famoso, cara. A natureza na Europa é um negócio subestimado, eu posso dizer, cara. Acho que a galera tem essa visão das metrópoles, das grandes cidades e tal, e subestima a natureza da Europa. Eu não sei se a palavra pra mim é subestimado, Rafael. Eu acho que, assim, não se apresenta pra gente. Eu vou trazer o Igor, que ele fez uma parte da França de bike, do sul. Eu não tinha ideia da França no sul, tanto que eu falo, cara... Então, mas não se apresenta por causa daquilo que a gente estava falando no começo, Kainan. Quando você faz uma viagem, que você vai fazer só uma cidade em um país, etc. Aí a hora que você chega lá, que você fala, vou viajar pela França, vou viajar pela Itália e tal, aí você tem essa noção. Aí você vê o que tem de montanha, o que tem de parques nacionais, o que tem de praia, o que tem de vulcão, cara. Tem tudo isso de opção para você visitar lá, e é uma natureza, assim, é bem preservado o que está lá, é bem cuidado
cuidado, é bem preservado, tem infraestrutura pra você chegar, infraestrutura pra você explorar, sabe, cara? Um exemplo até da questão da natureza ou desbravar o país, é o primeiro programa que eu vou fazer depois deste, tanto que eu não fiz nenhum país ainda do europeu para ter esse aqui introdutório. E aí os dois países, ou vai ser Portugal ou vai ser Espanha. Cara, pra encontrar bancada pra Portugal tá sendo difícil pra um caramba. Ah, Caio, difícil em que sentido? As pessoas ou foram pra Porto, Lisboa ou Sintra e falaram, cara, procura alguém que mochilou por Portugal. E não tem. Parece simples, mas não é. Entendeu? Eu não quero... Entende? Então acho que é um pouco... É que nem Itália pra você. Acredito que você mochilou pela Itália. Amanda, Inglaterra, desbravou bem mais do que outras. E assim, a gente acha que a pessoa fez um mochilão, mas na verdade ela só bateu ponto, entre aspas, nas capitais ou nos lugares muito turísticos. Entendeu? Quando eu fiz a pesquisa, a maioria das pessoas foram para 5 pontos e acabou. Então eu sinto nesse aspecto. Que nem a sua pergunta, na verdade, foi o que motivou a gente a ir para esses países mais não tão no mainstream assim, da Europa, né? E para mim, no meu caso, nem foi o lance da natureza. O da natureza foi um plus. Quando eu cheguei lá, eu falei, caralho, mas tem realmente... Isso aqui na Bósnia, cara, tem isso aqui em Montenegro, eu não fazia ideia, sabe, cara, que tinha essas coisas, né? Tem essas praias na Albânia, né? Achei que isso daqui só ia encontrar na Grécia e tal, né? E pra mim a principal motivação foi porque é menos turístico mesmo, sabe? É mais barato, é menos turístico, tem um choque cultural maior por ser uma região que está muito espremida ali, né, entre grandes impérios, né, cara, que historicamente você tem ali influência dessa Europa mainstream que a gente está acostumado, influência russa, influência turca, sabe, cara? Então você vai encontrando nessas outras partes da Europa, né? E isso chama muito minha atenção, é o que eu gostava. Mas quando cheguei lá, aí você vai descobrindo, porra, tem natureza, tem montanha, tem praia, a comida é animal, as pessoas são receptivas, sabe, cara? Povo hospitaleiro e, porra, é demais, cara. Deixa eu trazer uma dúvida. Entre esses países não mainstream, vocês gostaram mais do que França e Espanha ou não? Por uma questão menos turística, mais, vamos dizer, menos intocada, se é que eu posso dizer essa palavra? É que é muito diferente, você está comparando coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, hoje eu conheço melhor Bósnia, Montenegro, Albânia do que eu conheço França, Espanha, Alemanha, porque foram momentos, igual aquilo que eu falei, foram momentos diferentes que eu fiz viagens diferentes, entendeu? Eu fui para a França, eu conheci só Paris. Eu fui para a Bósnia, eu fiquei trabalhando um tempo em Sarajevo e conheci vários lugares do país, entendeu, cara? Então é muito difícil comparar um com o outro. Aí você comparar cidade com cidade, você vai comparar a capital da Bósnia com Paris, entendeu? Aí você pode ter sua preferência, mas... E tanto é que, por exemplo, esse negócio de comparar, eu, por exemplo, quando fui para Paris, fiquei lá alguns dias e choveu o tempo todo. Eu fiquei de um mau humor violento. Mas quando eu fui para Londres, que é uma cidade que costuma chover muito, eu só peguei dias de sol. Então, tipo, a visão que eu tenho, eu falei, cara, Londres, que legal, é gostoso, tal, não sei o quê. Mas é isso, você visitou, ficou poucos dias. Agora, se você vai com mais tempo, conhece mais, aí você vai ter outro momento. Assim como você vai ter momentos da vida. Você terminou um namoro, você tá em 17 anos, você tem 30, então varia muito. Mas, por exemplo, respondendo a sua pergunta inicial ali sobre os países fora da tradição, mesmo as grandes cidades, as capitais, ainda tem muito uma questão, assim, arquitetura, cultural, muito diferente, porque a gente é muito bombardeado, né, por filmes, séries, que se passam nos grandes centros. Mas aí se você começa a olhar agora várias plataformas de streaming com séries nos países nórdicos, cara, tem muita paisagem linda que a gente não está acostumado. Então, é muito legal se agora, hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, o tanto de rede social, consegue ver coisas mais fora. Só que a questão a gente tem que procurar também, porque, como você falou, você tem pouco contato nas pessoas que você segue no Instagram, mas são pessoas que acabam viajando para esses lugares. Mas quando a Amanda pega e viaja na meiuca de vários países, fala, nossa, daí é legal. Daí o negócio também você está procurando, está se informando bem e sair um pouco da facilidade de só olhar o filme grande que se passa em Londres. A gente está cansado disso, na verdade. Eu não aguento mais ver Big Bang ou V de Vingança retratando Londres. A gente parece que já conhece, né? Você chega na cidade, óbvio que sempre tem coisas novas, mas você chega numa cidade que você já conhece, você já sabe o que você vai ver, mais ou menos, né? Aí quando você vai pra um lugar que é mais fora desse mainstream, é coisa nova, coisa que você não faz ideia que você ia ver, é coisa
É tipo, é tudo novidade, assim. Então, esse fator também pesa bem. Mas uma coisa legal também, isso, a gente vê muita coisa, filme, tudo, algo que é muito legal é o Couchsurfing, que você conhece pessoas locais. Então, por exemplo, Londres, nossa, você vê sempre isso, parlamento, ponte, tudo aquela coisa que você vê nos lugares. Mas vai ficar na casa de alguém, alguém que mora na cidade mesmo, não necessariamente a pessoa é londrina, é inglesa, pode ser um imigrante, mas ele vai te mostrar aquele pub minúsculo lá na PQP, que você tem que passar por canal atrás de canal, pegar metrô, não sei o que, você vai chegar e falar, nossa, que coisa legal. E, tipo, tem uma comida local, uma comida inglesa que é gostosa. Mas é por quê? Porque é alguém da região. Enfim, vamos fingir que é gostosa. Mas é muito nesse ponto, assim, porque você, como turista, você acaba ficando vendo as mesmas coisas que as pessoas, todo mundo faz. Porque é o que tá acostumado. Aí você fica no hostel, pega um mapinha lá e vai mostrar todos os pontos turísticos. Então tem que você pesquisar. Que é legal também, né? Porque as coisas turísticas são famosas por um motivo. Você vai lá ver o Big Bang, é um puta monumento. Você fala, puta que foda, mas o importante é você não ficar só nisso, né? Exato. Você não ir lá visitar o Big Bang e sair, ir lá e visitar o Coliseu e sair. É legal também você tentar conhecer as coisas não tão mainstream da própria cidade. E sem falar que também é um porre quando você volta de viagem, as pessoas perguntam, por exemplo, você foi pra Roma. Nossa, você foi lá no Coliseu? Eu, por exemplo, eu não fui. E daí as pessoas, pô, então você não foi pra Roma? Eu, não, eu só não tava com vontade aquela vez, eu vi outras coisas, fiquei perambulando pela cidade perdido, tomei um sorvete maravilhoso. Mas vai que as pessoas vão perguntar dos checkpoints. Vou te dar um exemplo, eu fui pra Barcelona 2 vezes. Numa dessas vezes eu morei em Barcelona por 4 meses. Nunca passei na frente da Sagrada Família. Então, você não foi pra Barcelona. Mas assim, foi sem querer. Exato, não fui pra Barcelona. Morei entre aspas, né? Fiquei 4 meses em Barcelona, mas nunca passei. Mas também foram por motivos específicos. Mas a cidade é muito, muito mais do que esses pontos turísticos, né? You're going to Europe because it's romantic. Europe costs a fortune. It's very European. Um comentário até do Faraó e da Amanda que falaram, até um comentário pra Sociedade dos Mochileiros. Não fale que o lugar é merda porque é turístico, tá? É só uma coisa pra se refletir, porque a Amanda tocou nisso. É turístico. Reflita o quanto é um egoísta essa frase sua. É mais sobre você do que um espaço. Cara, eu me incomodo. É um termo que as pessoas falam, é turístico, eu não vou. Por que você não gosta? Assim, é como você lida com o espaço. É uma coisa que não tá linkado com a Europa aqui, mas ouço muita gente falar, não vou lá porque é turístico. Você tá desmerecendo o espaço, né? Enfim, é meio que você quer ser pioneiro, quer ser autêntico, né? Não, concordo. É que assim, é que o turismo tem os prós e contras, né? Quando você vai pra um lugar que é muito turístico, que tem muito turístico, tem muito turista, querendo ou não, você acaba perdendo um pouco da essência do Sim, lugar. Você tá pagando por isso, né? Você sabe dos efeitos que o turismo gera. Lógico. Machu Picchu... E tem prós e os contras. E ao mesmo momento, quando é muito turístico, tem o pró de ser ter uma infraestrutura melhor, por exemplo, ser mais fácil de chegar nos lugares, ter mais restaurantes. Tem os prós e contras de lugares mais turísticos. Eu acho que é muito mais a questão da forma de falar, eu não vou porque é turístico. E aí perde um pouco, entende? Você não tô afim. Ah, sim. Entende? Sim, Machu Picchu é turístico? Eu não vou? Lógico, Então foda-se, não vai ver então as montanhas. Esquece o passado e não vai então pra Machu Picchu. É mais na questão de responsabilidade de como você fala e retrata os espaços. Eu falei isso ou não? Não, eu só adicionei, eu só somei que você falou, as pessoas falam, não. Falei, não, será relaxa, que eu Amanda, falei? eu sei que você já tem 20 e poucos anos, mas a cabeça já mudou de 17. Mas é muito possível que a Amanda 17 teria falado isso. Não, a Amanda 17 estava indo para os lugares turísticos. Só para eles. Vamos caminhando meio que pro final, vamos trazer as partes leves, falando... aliás, dentre esses países que fogem do óbvio, tem algum monumento, alguma coisa assim que é pouco retratado, que nem eu perguntei nos bastidores aqui com o Rafael, né? Brincando, ele acabou falando uma verdade, eu acho, que é da escada rolante. Sei lá, vai que em Kosovo tem a maior escada rolante do mundo, a gente não sabe. Na Ucrânia, velho, aqui em Kosovo. Não, eu joguei, Rafael, eu não sei se é na Hungria. Eu tô falando assim, a gente sabe Torre Eiffel, a gente sabe de Torre del Pizza, não sei, vai que tem outros monumentos de... Sei lá, tem a estátua de Gengis Khan próximo da Rússia, a maior do mundo, eu não sei. Entendeu? Monumentos, porque... O que me chama a atenção, assim, de primeira, mas aí também não é tão fora do mainstream, né? Mas é o que o Faraó comentou, é o campo de concentração lá de Auschwitz-Birkenau, né? Lá na Cracóvia. Acho que é assim, não é uma estátua, etc., mas é um ponto turístico, assim, ponto turístico entre aspas, mas é algo, assim, bem... imponente, assim, para se visitar, né? Bem, assim, relevante, né? Quero dizer... E é um local que é interessante, é importante a gente conhecer, mas mesmo assim tem muita gente que não quer pela toda a questão histórica, que é muito pesado o clima. Então,
é algo totalmente compreensível quando as pessoas falam, puta, não, eu não quero ir pra lá. Tanto é que eu tava organizando, antes da pandemia, uma viagem com minha mãe pra Europa, e daí, vamos pra Cracóvia, tal, não sei o quê. E ela falou que ela não tinha interesse nenhum em ir pra Auschwitz, por causa disso, porque é algo tão pesado e é muito normal isso, as pessoas não querem ir pra lá. Só que se você tem interesse, é algo muito interessante, muito importante visitar para você realmente ver essa questão histórica de como foi pesado. Assim como tem vários outros pontos históricos na Europa que é muito importante você conhecer. Não, e aí tem outros exemplos, né, cara? E tem, vocês mencionaram Istambul, por exemplo, eu nunca fui, né, mas eu sei que tem aquela mesquita lá, Sofia, não é? Que é gigantesca e tal. Tem muito turismo de guerra, né? Não sei se é o termo certo pra isso. Os países que participaram da Segunda Guerra e tal, eles têm uma memória da guerra muito forte. Então eles estão sempre falando, a guerra, quando a guerra aconteceu, meus pais, meus avós. Eles têm uma memória muito, muito forte. E uma dica que eu ia dar também pra quem vai viajar pra qualquer país, isso eu faço sempre que eu vou. Sei lá, você vai pra Paris, por exemplo, você vai visitar, lógico, as coisas mais turísticas, as coisas mais comuns de se visitar como turista. Mas uma coisa que eu sempre faço é colocar no Google, por exemplo, Paris off the beaten track. Que aí sempre tem listas de lugares não tão turísticos e não tão conhecidos que você também pode conhecer, que são legais na cidade, pra você não ficar só na parte realmente 100% turista, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre coloco no Google pra procurar quando eu vou visitar algum lugar novo. Aliás, falando da questão turística no continente europeu, muito se fala também do turismo religioso, que eu acho que é bem forte, né? Das arquiteturas. Mas eu não sei se dá pra desenvolver esse assunto, mas se alguém quiser falar, ou cansou de ver igrejas, né? Cara, eu cheguei num ponto que eu encontrei, a época que eu tava em Roma, cara, teve um dia que eu entrei numa igreja, né? Tava até com uma galera do hostel, tinha 2 brasileiros, eu falei assim, cheguei, vou mostrar pra vocês uma igreja aqui que normalmente a galera não vai e tal, mas é legal que tem uma escultura aqui do Michelangelo, não sei o quê. Aí levei os caras lá, a hora que a gente entrou na igreja, eu comecei a escutar uma música em português de fundo. Falei, eita, olha, música tocando em português, cara. E era uma música do padre Marcelo Rossi. Aí no que eu comecei a entrar mais dentro da igreja, adivinha que eu encontro na igreja, cara, lá, rezando uma música, o padre Marcelo Rossi, cara. E aí, xereta que eu sou, né, eu comecei a resenha lá com a galera e tal. Os caras têm uma indústria de turismo religioso, cara, em vários lugares da Europa. O padre Marcelo Rossi mesmo, acho que ele faz 1 ou 2 caravanas por ano, que ele leva um grupo de gente, sei lá, 30, 50 pessoas, e eles rodam, por exemplo, França e Itália, as principais igrejas, assim, sabe? E vão fazendo missa, cantando lá, fazendo as paradas nas igrejas, cara. Ou seja, o padre Marcelo Rossi era o guia de turismo dessa galera, entre aspas? Ele era o guia, ele era o pivô ali, né? Tipo, a galera foi porque era o padre Marcelo Rossi, mas deve ser uma agência que organiza e tal, né? Mas é bem grande isso mesmo, porque tem muitas agências de turismo religioso aqui no Brasil, e muitas são atreladas a alguma igreja específica, tipo uma igreja São Francisco na cidade. Mas, por exemplo, minha mãe mesmo já foi 3 ou 4 vezes para a Europa nessas, e são uma Eurotrip também, porque você vai lá tem o guia, daí tem o padre que acompanha, e daí vai um grupo de 10 a 30 pessoas, que daí eles entram no ônibus, param numa cidade, daí vai para outra, daí toda a cidade entra numa igreja ou vai em alguma coisa com um passado religioso. Mas é isso, é uns 15, 20 dias e, por exemplo, minha mãe, ela foi puta, agora não lembro, acho que foi pra Bósnia. Mas tem vários lugares, assim, que é muito forte esse turismo religioso. Eu acho que assim, toda a Europa, né, então, vamos dizer. Aliás, eu vou fazer um gancho com isso pra Amanda. Amanda, você que é uma pessoa muito etílica, aprecia um bom etílico, uma boa cevada... Quando você vai para os outros países, além do óbvio, qual é a primeira coisa que você faz? É beber uma cevada para ter um parâmetro? É aprender como fala oi, obrigado e me dê uma cerveja na língua local. É importantíssimo. Agora, essa é uma curiosidade, assim, estereótipa. É todo o continente, eles têm boas cevadas, bebidas, a cerveja, no caso, ou não? É só alguns países que têm essa fama? O lugar mais famoso é a Alemanha, né? Uma coisa que me incomoda muito nos lugares da Europa que eu já fui é a cerveja quente. Esse negócio de cerveja trincando, gelada, é coisa nossa. Aliás, é um problema do brasileiro. É que do brasileiro foge muito da curva, desse trincado de gelo. É um problema do europeu, a gente tá certo. É até a questão de água gelada. Tem muita gente que não gosta de tomar água a temperatura ambiente. Mas aqui é normal. Você pede uma pint, você pede uma cerveja, a cerveja vem em temperatura ambiente, assim.
Isso é comum. E não só na Europa, como em vários países que eu já fui. Esse negócio de cerveja trincando é coisa do brasileiro, mas eu tô mal acostumada. Mesmo porque é difícil tomar uma Skol a temperatura ambiente, né, cara? É Sim, diferente de tomar tem um essa. A pint cerveja que eles tomam de aqui, Londres aí, com né? certeza. É verdade. As cervejas que eles tomam aqui são cervejas melhores, são cervejas melhores, né? Mas ao mesmo tempo, esse negócio de cerveja quente. Cada país, na verdade, tem a bebida que é mais tradicional, né, cara? A cerveja é muito forte, assim, na Alemanha, na República Tcheca, mas, por exemplo, na Itália, França, até Espanha e tal, eles têm muita cultura de vinho também, né, cara? Se você vai pra Irlanda, imagina que outros lugares do Reino Unido a galera já toma bastante whisky, né? Tem o gin ali também. no gin, né? Aí ali na leste europeu, essas coisas já é mais vodka, sabe? A galera toma muita... Tem um destilado que eles fazem essa produção deles que chama ráquia, sabe? Ráquia. Ele O que é hack? É um destilado? É tipo uma cachaça. É uma cachaça deles, assim. Ou seja, o primeiro desafio do brasileiro não é língua, é se adapte à cerveja não trincada. Esse é o desafio do brasileiro que gosta de beber cerveja. Mas é fácil de se adaptar, viu, cara? Se adapta a cerveja boa não trincada. E é barata ainda, no relativo a cerveja boa lá é barata, sabe? Então, não sei em Londres, né? Londres nada é muito barato, né? Mas não, Londres nada é barato. na República Tcheca, na Alemanha, assim, você compra cerveja muito boa. Mas o bom é que no inverno, pelo menos a temperatura ambiente, vai estar gelada a cerveja. Verdade. Só deixar fora de só deixa um pouquinho na varanda. O problema é o verão, que é um calor dos infernos e você quer lá cerveja quente. You're going to Europe Because it's romantic. Europe costs a fortune. It's very European. Uma coisa que vocês falaram na temperatura, até a Amanda comentou, eu sinto que o pessoal fala muito assim, na Europa, durante o verão, durante o inverno. Isso é uma questão até do comportamento das pessoas. Assim, afeta muito, porque no Brasil, tanto faz inverno, beleza, a gente está acostumado com essa temperatura não muito característica, mas na Europa se fala muito, no inverno não vá, porque além da questão visual, da questão do turismo, é também as pessoas, né? A gente é afetado pelo clima. Então, assim, ouve-se muito, né? Vai no verão, as pessoas estão mais alegres, isso de fato procede quando você vai mochilar? São países completamente diferentes. Eu, que morei no Brasil por 25 anos, país tropical, sempre quente, 2 semanas por ano faz frio, eu não estava acostumada. Eu vim para Londres e aqui faz frio e faz frio por muitos meses. O mood muda completamente. Completamente. O meu temperamento, o meu dia a dia, eu tô mais... Agora, por exemplo, é verão, aqui são... O sol tá se pondo aqui entre 9h30 e 10 da noite. Então, os dias duram muito mais. Agora deve estar uns 27 graus aqui. Eu fico muito mais feliz. Durante o inverno eu já fico mais pra baixo, a vontade de sair não é mais tanta. E o turismo também muda completamente. Por exemplo, Islândia, eu fiz Islândia no inverno. E na Islândia, no inverno, tinha os glaciares, por exemplo, tinha a aurora boreal. E Islândia, no verão, é um lugar completamente diferente, não tem neve. Então, eu quando fui pra Islândia, eu vi tudo branco. Se eu fosse no verão, seria tudo verde. No verão, você pode pegar praias, vai pra Portugal, vai pra França, pega praia. No inverno, já tem mais o turismo de esqui. Então muda completamente. Você vem aqui no verão, você vem no inverno, você faz coisas diferentes. E sabe qual foi uma parada que eu percebi assim dessa última vez que eu fui pra Europa, e acho que aconteceu comigo, acho que deve ter acontecido com vocês também, uma percepção nova assim que eu tive. O quanto que a galera parece dar muito mais valor ao verão deles, né? E a curtir esses dias ensolarados, esses dias bonitos, e que pra gente é tão normal, né? Porra, aqui no Brasil, agora aqui a gente tá quase no inverno e tá todo dia aqui batendo 28 graus aqui, cara, e não chove, os dias bonitos, tal, e todo dia. E assim, eu nunca tinha parado pra pensar, mano, a gente é muito privilegiado de ter isso daqui, né? E às vezes, assim, você pega um final de semana que tá o dia, tipo, puta bom, assim, o tempo mó gostoso, e você não valoriza isso, você fica em casa, tal, etc. Então, quando eu fiquei no verão na Europa, eu vi assim, o quanto a galera não desperdiça um dia de sol nem a pau, cara. Galera vai pro parque, vai andar de bicicleta. Não, eles aproveitam muito. Por quê? Porque o cara tem 2 meses desse clima no ano, cara. Mas eu aprendi a dar muito valor pro sol, desde que mudei pra cá. Uma coisa que acontecia que eu achava muito engraçada, eu morei em Copenhague durante 6 meses, né? Eu cheguei lá e era inverno. Em Copenhague faz muito frio e assim, eu chegava lá 3h30 da tarde, tava escuro já. Era bem depressivo assim mesmo. As pessoas realmente ficam mais deprimidas. No verão, que dura muito pouco tempo, quando sai um solzinho ou outro, as ruas estão lotadas, os parques estão lotados. E uma coisa que acontecia direto lá
falar que eu achava um absurdo. Era, as mães e os pais saíam com carrinho com o bebê, e quando tava sol, pro bebê pegar mais sol, eles precisavam fazer mercado, eles deixavam o carrinho com o bebê na rua e entravam e faziam o mercado. Então você andava pela calçada, você via vários carrinhos de bebê com bebê, sem ninguém por perto, e os pais fazendo mercado. Era uma coisa, tipo, bizarra. Porque eles realmente querem aproveitar o sol ao máximo. Eu preciso fazer mercado, mas meu filho vai ficar. Meu filho de 3 meses vai ficar no carrinho no sol. E é engraçado, aí você falou desse ponto de viajando por esses países quando tá inverno, quando tá verão, né? Eu, por exemplo, fui pra Rússia no verão, né, Kainan? E, cara, é incrível como você fica exausto, cara, porque o dia não acaba. 4 da manhã já tá claro e meia-noite ainda tá claro, velho. Meia-noite, 11 da noite ainda tem sol. Tem o sol da meia-noite, né? Demora pra você se ajustar a esse ritmo, né, cara? Eu nunca fui no inverno, mas no inverno é a mesma coisa. Fica o dia inteiro escuro, né, cara? Então, é muito estranho, né? Pra gente que tá acostumado a ter, no máximo, varia 1-2 horas durante o ano, né? E essa questão também do inverno, de quando nós brasileiros viajamos pra lá, nossas roupas não estão preparadas pra isso. Então, tipo, a gente viaja, daí tem que levar... Nem leva, na verdade, tem que comprar Brasil, né? roupa lá. Porque não vai fazer nada. Daí você tem que comprar lá, e daí é coisa volumosa, ocupa espaço na mochila e tal. E daí você volta e você, cara, onde você vai usar isso daí? Você vende lá e pronto. Então, pensando economicamente, é muito mais fácil viajar no verão, porque são menos peças de roupa, você vai lá com bermuda, camiseta, regata e pronto, já era. Agora no inverno é muita roupa, e daí escurece cedo, daí você tá um puta frio, daí você começa a querer consumir mais coisa no lugar, vai pegar um café, um chocolate quente, você gasta muito mais dinheiro. Eu acho que é legal viajar no inverno quando o foco da viagem é no inverno. Então você vai esquiar, você vai ver a aurora boreal, você vai fazer algo assim. Se for só pra dar um rolê pra visitar, não tem nem comparação. Viajar no verão é muito mais prazeroso. Vai só prejudicar seu rolê, na verdade. Eu trouxe essa pergunta até porque quando fui fazer a pesquisa muito tempo atrás, era bem nítido as pessoas colocando assim, inverno ou verão. Quando, sei lá, você vai pesquisar continente africano ou mesmo Ásia, você não vê isso tão enaltecido. Nossa, a Tailândia vai só no verão. Não é tão característico. Tudo bem que alguma parte da África tem época de chuvas, mas nada como pesquisando na Europa sobre isso. E também tem o detalhe de que no verão é muito mais caro as coisas também. Então, para você se hospedar é mais caro, tem muito mais gente lá para pegar avião, pegar ônibus, tudo. Então, você vai ter que usar mais couchsurfing, mas talvez seja mais difícil conseguir. Então, você tem que saber medir muito bem. Então, vai no fim do verão, no início do verão, não no meio, porque é as férias universitárias. Muita gente tá viajando nesse período. Então, às vezes, viajar na primavera, no outono, que a temperatura é mais agradável, é mais barato as coisas, tem que pesar um monte de coisa assim pra quem vai viajar pela primeira vez ou já vai viajar pela 15ª vez fazer mochilão por lá. Aí o ponto que eu ia falar era só isso, só não pode se iludir de que viajar na primavera lá é igual a primavera aqui no Brasil, né, cara? Que eu uma vez fui nesse call aí, primavera, vou ali em abril e maio ali pra Europa, não sei o que, mano, é um frio da porra, cara, é pior do que o pior inverno que eu já peguei aqui no Brasil, entendeu? Eu pessoalmente acho que os melhores meses para se viajar na Europa é ou junho ou setembro, porque já tá um tempo bom e os preços já estão um pouco melhores, não é uma altíssima temporada. Mas também não vamos achar que viajar pela Europa são só flores, né? Tem também aí perrengue, tem também pontos negativos. E eu vou começar trazendo que, na minha opinião, é o mais negativo de todos. Cigarro, cara. Eu não sei em que momento que esses europeus perderam aquelas, sei lá, aquelas informações que chegaram pra gente em algum momento falando que cigarro faz mal, né? Que cigarro é mais legal, etc. Porque os bichos fumam, cara. Mas fumam, velho. Não, é foda porque é complicado, porque a gente já acostumou, já são muitos anos aqui no Brasil que as pessoas não fumam em ambiente fechado. Então, eu não sei mais o que é ir em um restaurante tem alguém fumando do meu lado, e na balada alguém fumando. E, pô, pensa você lá, mochileiro, tem poucas peças de roupa na mochila. Daí você pega, você sai e a galera fuma. Daí fica toda sua roupa cheirando a cigarro, seu cabelo. Daí você tem que lavar a roupa, tomar banho, lavar bem o cabelo pra tirar o cheiro de cigarro. Daí contamina todo o resto das roupas. É como se fosse aqueles bichinhos da cama, sabe? Que vai contaminar tudo. Que você coloca todas as roupas junto. É uma merda. Bad bug. E tem o pior, que pra tirar o cheiro do cigarro é com sol. E dependendo da época que você vai agora, no inverno, você não consegue tirar o cheiro. Não, mas assim, cara, quem tá escutando às vezes pode achar que a gente tá exagerando e tal, né? Mas é um negócio do tipo,
tipo... E não precisa ser os países... Porque tem esse ponto também, né? Quanto mais você vai para os países do leste, para os países mais baratos, a galera fuma muito mais pelo fato do cigarro ser mais barato do que é na Alemanha, do que é na Inglaterra, etc, né? Também fumam muito nesses países, França, Alemanha, etc. Mas nos países mais baratos fumam mais ainda, cara. Mas é um negócio de você entrar 9 da manhã num café e a hora que você entra lá tá uma nuvem de fumaça, cara, no café, assim, entendeu? Tipo, cara... É foda, velho. E como é que é em Londres, Amanda? As pessoas fumam também, como o Rafael comenta? Aqui não pode fumar em lugar fechado. É mais parecido com o Brasil, assim. O pessoal só fuma em fumódromo ou não. Mas aqui o cigarro é absurdamente barato. É absurdamente caro, desculpa. Eu não sei, eu não fumo, mas um maço de cigarro vai umas 17 libras, 15 libras. Mais barato que isso. Caraca! Nossa. É muito caro, muito caro. Eu tenho vários amigos que quando eles vão pro Brasil, eles voltam com maços e maços pra vender aqui. Porque realmente aqui é absurdamente caro. O que eu acho Mas ótimo, né? Que as pessoas e o acabam... fumo contrário? É barato? O quê? Da plantinha. Bob Marley. Fumo contrário. Eu ouvi falar de aquela história, né? Não, é caro. Mas aí você vê que também tem uma diferença estrutural. Você vê que na Europa a galera fuma muito o cigarro de rolha mesmo, né? De bolar o próprio eles fumam cigarro, tabaco. porque é muito caro, velho. Aqui é muito mais comum fumar tabaco. Eu lembro que pela primeira vez que eu tava viajando pela Europa sozinha, nessa minha viagem com 17 anos, eu entrei no metrô e tinha um cara coxando, bolando um cigarro. E eu nunca tinha visto bolar tabaco, porque no Brasil todo mundo naquela época, pelo menos hoje em dia se fuma mais, mas naquela época o pessoal só fumava cigarro normal. Então, pra mim, o cara tava bolando maconha no metrô, não entendi nada. Aí depois que eu fui entender que aqui na Europa o pessoal fuma muito mais tabaco. É normal você fumar tabaco enrolado porque é muito mais barato. Hoje em dia no Brasil é mais comum. E aí a Amanda com 17 anos falando, nossa, como o país aqui é liberal, né? O pessoal fumando maconha no metrô. Você vai pedir um pega. Rafael, soltou o desabafo que você tinha, xingou bastante? Gostei, cara. E a galera de todas as idades, velho. É, até uma questão de sociabilização, né, nesses países, o social, né? Inclusive teve uns momentos que você ia viajar de ônibus e tal, né? Principalmente ali nos Balcãs, leste europeu. Você ia viajar de ônibus, aí o ônibus fazia uma parada, né? E as pessoas são muito gente boa, né, cara? A galera te oferece as coisas, etc, né? Aí descia do ônibus assim, o cara vinha e te dava um cigarro, assim, ó. Já batia assim, dava um cigarro. Cara, você negava um cigarro, o cara te olhava com uma cara do tipo... O cara achava que você era um ET, tá ligado? Cara, só me olharam... Ó, agora eu vou fazer um outro parênteses aqui. Só me olharam dessa vez, do mesmo jeito quando eu neguei um cigarro, só me olharam dessa vez uma vez que eu escovei o dente num banheiro público na Europa também. Vocês já fizeram isso? Sim. Eu falei, mano, o que aconteceu aqui? Tipo, ninguém escova os dentes nessa porra? Porque me olharam de um jeito, Eles cara. não escovam. Que eu tava escovando os dentes, tá Eles ligado? não escovam. Tipo, No meu escritório, quando eu tava indo pra escritório ainda, né? Eu era a única pessoa que escovava os dentes depois do almoço. É a única. Não tinha ninguém mais escovando os dentes pós-almoço. E na minha casa, o pessoal que mora comigo, eu moro com a brasileira, né? Que nesse caso ela não reclama, mas o italiano e o inglês que moram comigo, eles sempre me zoam que eles falam que eu escovo muitos dentes. Eu falo, gente, eu escovo depois que eu como. Eu escovo os dentes. E que eu escovo os dentes andando pela casa. Isso pra mim é normal. O brasileiro faz isso. Brasileiro não consegue escovar os dentes dentro do banheiro. Isso é fato. Você tem que andar. É um tour. E eles olham pra mim e falam, o que você fica andando pela casa quando você escova os dentes? Eu falei, por que não? É o momento de você observar a casa. Deixa eu ver o que tá fora do lugar. Deixa eu ver o sofá, se tá tudo ok. Esse é o momento. Exatamente. Obrigada, Kainan. Você aproveita, organiza, e sem falar que grandes debates foram feitos com você escovando os Grandes dentes. epifanias. You're going to Europe because it's romantic. Europe costs a fortune. It's very European. Rafael, assim, para último ponto, bem trivial mesmo. Trivial não, né? Bem sucinto, da questão da segurança. A pessoa perguntou bastante desse outro lado da Europa que a gente não conhece tanto. A Amanda, como mulher, o quão muda isso, mas vocês sentem que... Porque o pessoal imagina que o continente europeu é muito seguro, imagino. Falando assim como ouvinte também. Mas você acredita que esse lado leste, os Balcãs, tem um quesito aí de furto muito alto? eu acho que isso daí é relativo também, né? Você tem que olhar a questão de segurança. Você chega a uma conclusão você olhar como um suíço e você chega a outra conclusão você olhar como um brasileiro, né? Eu acho que assim, cara, furto tem em todo lugar do mundo onde tem muita gente. Então, pickpocket, sabe? Você tá distraído, alguém pega alguma coisa do seu bolso, etc, né? E isso daí vai ter mais nos lugares onde mais turístico, cara. Então, não sei, essa é a minha opinião, mas eu acho que é a mesma coisa para você. Então, Paris, Barcelona, Roma, etc., tem muito mais chance de você ser furtado do que nesses outros países do leste europeu, qualquer outra coisa, sabe? E questão de segurança, eu não me senti inseguro em nenhum momento, cara. Eu achei muito tranquilo viajar por esses países. Eu vou falar pela experiência que eu tenho nos países que eu fui, assim.
A sensação de segurança aqui é muito maior. Eu no Brasil, em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Eu ando pelas ruas olhando pra trás o tempo todo, eu tô sempre alerta, eu tô sempre meio em choque. Em Londres eu chego em casa às 3 da manhã andando sozinha à noite e não olho pra trás, eu ando tranquila, assim. Isso é uma coisa que é uma das poucas coisas que eu falo, cara, por isso eu não volto pro Brasil tão cedo. É a sensação de segurança que realmente faz muita diferença. Essa questão de crime violento não tem muito aqui, não é uma coisa comum, não é um medo você ser assaltado com arma, isso não existe. Quando eu falo que acontece no Brasil, o pessoal meio que acha que eu tô mentindo, assim. Os europeus, no geral, têm uma visão do Brasil ser um país muito violento. É uma pergunta que eu sempre recebo, sempre. De onde você é, Brasil? Mas é realmente um país muito violento? É realmente um país muito inseguro? Isso é uma pergunta que fazem muito. Questão de roubo, furto, foi o que nem o Rafa falou, tem em qualquer lugar do mundo. Tanto que, acho que eu falei disso no último podcast que a gente gravou. A minha primeira viagem que eu fiz sozinha foi pela Europa, foi essa que eu tinha 17 anos, eu dei um rolê pela Europa, fiquei 3 meses aqui. E foi a passagem que eu mais passei, foi a viagem que eu mais passei perrengue, que eu só me fudi. Foi perrengue atrás de perrengue atrás de perrengue. Inclusive, fui roubada, coisa que nunca aconteceu comigo no Brasil, ou em nenhum outro lugar que eu fui. Fui roubada em Barcelona, roubaram minha bolsa com câmera, celular, dinheiro, cartão, tudo. Menos passaporte, graças a Deus. E foi na Europa. Mas por quê? Porque eu também tava quase com aquele pensamento de que, eu tô na Europa, aqui ninguém me rouba. Com esse pensamento de que a gente tem, que algumas pessoas têm quando vem pra cá. Aprendi minha lição, obviamente. Mas assim, tem que tá atento sempre. Mas essa sensação de insegurança, de medo, que eu pelo menos tenho muitas vezes andando por vários lugares do Brasil, aqui é bem raro. Eu acho que é muita questão disso, de você estar sempre atento em tudo que é canto. Tipo, na Europa, na Ásia, África, não importa o lugar. O que eu tenho a sensação é que no Brasil tem muito mais chance, assim, de crimes violentos. Tipo, na Europa vai ser o pickpocket. O cara vai roubar ocasião, viu ali que tá dando sopa, vai pegar, vai levar embora. Mas acho difícil você pegar, ver alguém com uma arma, vir 3, pegar e te agredir, algo assim. Acho que é muito mais difícil acontecer isso na Europa do que acontecer no Brasil, pelo menos em grandes centros, como em São Paulo. Acho que é mais essa ideia, assim. É que a gente tem muito esse pensamento, não, a Europa é tudo tranquilo, você pode pegar e ficar andando de boaça. Cara, tem chance de você ser furtado. Então você tem que ficar atento. Eu ouço de pessoas próximas que eles falam pelo contrário, por até essa sensação de segurança, o pickpocket é muito mais alto na Europa do que no Brasil. Sim. Não, agora sim, tem um ponto que eu escutei muito falar desses países mais pro leste europeu, que aí eu não senti, né, óbvio, mas vocês vão entender por quê. Mas assim, são países mais conservadores e são países que têm uma fama assim, de ser meio homofóbicos, sabe? Então, tem sim, eu já escutei relatos de pessoas serem agredidas ou de sofrerem algum tipo de agressão verbal também, etc, né? Sei lá, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia. Então, são os países assim, meio conservadores. Mas isso acontece no Brasil também, né, cara? Vai pro interior do Brasil e tal, a gente sabe as coisas que acontecem, né? O Brasil é o país que mais mata trans no mundo, assim, então... É só um ponto que eu vou adicionar, somos 4 brancos falando, porque quando teve a pauta dos viajantes negros, você vê que é perceptível, não lembrar o nome das 2 viajantes agora, mas que elas falam que o leste europeu, pra elas, como negras, foram os mais, a palavra não é racistas. Sim, não, total. Então, só um adendo aqui, a gente tá falando como... Então, eu falei conservadores, eu tava usando um eufemismo aqui, entendeu? Os caras são preconceituosos mesmo, racistas, assim, não estou generalizando, né? Eu tô falando, assim, o que é estereótipo, assim, e realmente você percebe, entendeu, cara? E tem relatos também, né? Assim, tem pessoas relatando, então não tá só da sua cabeça, tem. Então isso muda bastante. Tipo, eu não sou gay, se você é gay, mas você aparenta, é uma coisa. Agora, vai ter um episódio sobre isso mais pra frente, dedicado ao LGBT, entendeu? Leste europeu. Com os negros é outra realidade, não apetece, mas só pra deixar claro pros ouvintes, como é que hoje não tem negro na bancada, a visão é diferente, né? Como ele sentiu. Exatamente. Por isso que até que eu falei, eu não senti esse negócio, porque eu não sou homossexual, não sei como é estar viajando sendo homossexual nesses lugares, né? Mas eu escutei bastante isso. Visualmente nesse país deve afetar. O Farol com seu dread, não sei o quanto implicaria, né? Na percepção dele. Maconheiro, estereotipando, né? Infelizmente, mas faremos um episódio sobre isso, da imagem em alguns lugares.
momento jabá, galera, aquele momento que o pessoal divulga os www da vida, começando pela Amanda Areias, onde as pessoas te encontram, minha querida. Oi, valeu pelo papo, gente. No Instagram vocês me encontram com Amanda E. Areias. Também tem um blog, livreblog.com. No blog vocês conseguem achar meu livro gratuito de fotografias e relatos que eu fiz de refugiados tibetanos na Índia. E já também vai sair por lá um trabalho que eu fiz com as vítimas de Brumadinho. Ainda não tá online, mas provavelmente quando esse podcast sair já vai estar. Então é só procurar lá, tanto no Instagram quanto no blog, que vocês vão achar. Valeu! Amanda tá mais pra jornalista do que pra trabalho com programação. Amanda, sai desse mundo, vai pro jornalismo, tá bom? A gente faz um pouquinho de tudo, Diretamente de Saltaense agora, então, Rafael, vamos lá. Saltense, você vai arrumar briga séria, velho, povo aqui, Mas tem ouvinte de Saltense? Você ouvinte de Saltense, manda uma mensagem. Rafael, solta aí as suas redes sociais, então. Bom, não tenho coisas tão interessantes quanto a companheira Amanda Areias aqui, mas tem o meu Instagram aposentado lá, que vocês podem dar uma olhadinha, tem algumas coisas para verem lá, que é o Viagem com Intensidade. Mas se quiser falar comigo mesmo, deixar um e-mail aí depois, cara. Vai estar tudo na descrição. O link vai estar tudo, o pessoal já sabe já. Eu nem tô entrando mais, cara. Aliás, desculpa se alguém mandou alguma coisa, mas... Então eu vou deixar o seu e-mail, tá bom? Se a pessoa realmente quer falar com você, tá no e-mail. Já aproveitando a deixa, Farol, vai que é tua. Bom, gente, muito obrigado por essa conversa. Foi muito boa, dei muitas risadas. Mas enfim, você pode me encontrar, caro ouvinte, no @farolklimpel. Farol normal e Klimpel é K-L-I-M de Maria, P de Pato, E-L. Lá eu posto pouco, muito menos do que a Amanda, mas obviamente mais do que o Rafa, que está aposentado. Mas enfim, se quiser trocar uma ideia, tamo aí, tamo junto. O Farol é verificado, gente. Você vê o Farol é um verificado no Instagram, então passa inveja. Então, aqui é o Kainan, a voz de sempre, lá nos recadinhos. Só uma coisa, a gente não conseguiu fazer muita piada do miojo com a Amanda. E teve uma outra piada que a gente fez, que a gente não reforçou. Que no programa Perdido, ela falava um amigo do amigo do amigo meu. Toda vez ela falava... Amiga da prima. Mas é que a gente falou um pouco... A gente falou de 2 pontos que a gente não abordou nesse, cara. Um foi de maconha e outro de pegação. Tá vendo? Foram todas as coisas que a amiga da prima contou pra mim. A gente deixa pra próxima. As 2 coisas que dá mais audiência pro seu podcast, Kainan. Você chutou da pauta. Não tem importância. Não, deixa a próxima. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu não sei porque era da Amanda isso. Amanda, você já não tem 17 anos, tá? Para de hipocrisia da amiga, tá? Não use a idade como justificativa para os seus atos. Ô, Kainan, tudo que eu posto no meu Instagram, minha mãe e meu pai ouvem, entendeu? Então, obrigado, Amanda. Obrigado, Farol. Obrigado, Rafael. Então a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Valeu. Uhul. Valeu, obrigado.